Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje eu estou aqui com o cara que atuou há pouquíssimo tempo no Contender Series, Jonas Brilharino. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado por ter aceito o convite, beleza? Tamo junto, vindo aqui depois do treino, seguido, mas é isso, a gente não para não. Isso aí, o cara acabou de treinar, a gente estava trocando no WhatsApp, já meteu o pé direto para cá. Você estava treinando com quem, aonde, cara? Tava treinando na Esparta, ficar na rua do restaurante Asa ali, um dos meus restaurantes favoritos, inclusive. É um recreio? No recreio? Isso. É rua Fernando Leite Mendes, salvo engano, mas acho que esse é o nome da rua. Ali na Esparta, Escola de Artes Marciais, estava ali treinando com o Rafa Feijão, Poatan, Tratozão. Porra, tava sem treino, hein? Pô, tá, hoje foi pesado. É complicado quando o segundo mais leve do treino pesa tipo 25 quilos a mais que você, mas o treino hoje rendeu. Quem era o segundo mais leve do treino? Era o Tratozão. Caralho. Ah, não, acho que o Poatan ainda é mais leve que o Tratozão. É, o Poatan ainda é mais leve que o Tratozão. O Tratozão passa dos 100 quilos, o Poatan no off, ele bate ali 100 quilos, é isso. Você luta em que categoria, ô, Jonas? Eu luto em 145, né, featherweight. Agora aqui em off eu tô com 79 quilos, beirando ali 80, que é o maior peso que eu já tive na minha vida. Featherweight seria 70 quilos pra gente aqui. 66. 66? É, 70 Caralho. Seria lightweight. É, peso leve, pode crer. Cara, 66, tu bate 66, brother. E já bati 61. Quando eu lutava no jungle, eu cheguei a ter 2 cinturões no jungle. 66 é o que é pena pra gente aqui, ok? Exatamente. Então você cai 14 quilos pra lutar? Isso. Chega saudável, chega bem? Chego. Muito, muito bem. E como é que tu faz? Na semana pré-luta, você chega lá com quanto pra perder pra balança? Porque você não chega com 80. Não, não chego com 80. Chego faltando aí uns 8 quilos, 9 quilos. Caralho, já bem menos. brother. Na Fight Week você vai perdendo o resto ali. É que o grosso mesmo desses últimos 8, 9 quilos eu tiro na desidratação. Certo. Eu lido muito bem com a desidratação e junto ao Rogério Camões, que é a quem eu devo a complexão física que eu tô hoje em dia, ele faz uma preparação para que a gente faça uma coisa que a gente chama de choque d'água, né? Que é aquela última desidratação ali para sair os quilos finais. A gente não simplesmente chega e se enfia dentro da sauna e fica esperando o peso sair. A gente prepara o corpo para dar pra gente esse líquido e estar pronto para receber de volta. Porque mais importante do que deixar o peso sair é que o peso volte, né? Pra você chegar lá saudável, chegar bem. É. E como é que funciona essa... que eu esqueci o nome que você falou. Choque d'água? Choque d'água. Ó, eu vou falar em parte, porque dependendo do que eu falar aqui, o Rogério vai me comer de porrada. Tá. Mas é basicamente isso. A gente zera sódio, tá? Para que o corpo perca a capacidade de reter líquido. Então a gente corta sal e sódio, né? Sal porque tem sódio, né? Na verdade o corte é o sódio, para que o corpo perca a capacidade de reter líquido, né? A gente desregula a bomba sódio e potássio do corpo e a gente faz uma super hidratação. Perfeito. Assim, fisiculturista faz muito isso. Assim, além da gente impedir o corpo de conseguir reter líquido, a gente ainda estimula o corpo a expelir líquido. Perfeito. E aí ali nas últimas, não vou falar exatamente quanto tempo, mas ali no momento final, a gente tira a água do corpo e continua fazendo exercício até que a gente ludibria o corpo, né? O corpo tá lá, tipo, a gente tá super hidratado, bota água para fora, bota água pra fora. Quando o corpo se liga, que não é para ele pôr mais água para fora, ele já fez grande parte do trabalho pra gente. E aí, o finalzinho ali, a gente espreme na sauna. Como o corpo está sem sódio, não consegue segurar o peso, a gente espreme, pesa, reidrata. Caramba, top. Dá certinho. E você não fica sofrendo ali aquela vertigem? Eu já sofri muito antigamente por processos errados. Sim. Mas nessas 2 últimas lutas, que eu tava ali já coladinho com o Rafa e com o Rogerão, pô, foi diferentíssimo. Porque no Contender Series, você fez quantas lutas lá? Desde que eu voltei, É. fiz 2. Fiz uma no Future e uma no Contender. Entendi. Ali você tava bem, cara. Se movimentando, explodindo, girando o pé. Nunca batendo. tive a forma física que eu tive ali. Bizarro, nunca brother. tive. Me Tava senti voando, muito bem. E olha, o Canaã surpreendeu... Canaã é o nome do meu último adversário, né? Pra quem não sabe. Sim. Surpreendeu a gente, assim, muito em termos de Você preparo diz o físico. quê? Oferecendo a luta dura pra você. Não somente tecnicamente, mas fisicamente mesmo. Ele começou a luta me espremendo ali na grade, o que estava dentro do planejado. A gente imaginava que ele fosse tentar me jogar para baixo. Mas a quantidade de tempo e intensidade de isometria que ele apresentou ali no primeiro round, eu pensei, esse moleque vai morrer. E não morreu, né? Não morreu mesmo. Então, assim, graças a Deus que eu fiz a preparação que eu fiz com o Rogerão. E que bom que eu estava assim, no ápice da minha forma física, porque eu não senti um pingo de cansaço durante toda a luta.
Quem viu a luta viu que o ritmo foi assim, Sim. crescente durante o combate. Até porque se você tivesse cansado, você não ia estar com o jogo solto, como estava ao longo da luta. Dando giratória, pulando com o joelho. Quando a pessoa está cansada, ela quer preservar e chega até a dar aquela girada no ringue para... É verdade. Né? Não foi o caso, brother. Dá aquele Espairecida, migué, né? Exato. Cara, você começou em que luta? Que arte marcial foi a sua? Comecei aos 3 aninhos de idade no karatê. Que top, fala disso, cara. Foi por quê? Família? Família. Foi meu pai e minha mãe, né? Não sei exatamente quem foi, lá em casa da briga. Quando eu falo que foi um, o outro vem ralhando. Enfim, meu pai e minha mãe me viram de frente pra TV, imitando o Jaspion, Jiraiya. Putz. Eu ficava copiando os katais e fazendo os golpes. E eles achavam, assim, estranhamente similar aquilo que eu tava fazendo. Aí eles me puseram no karatê porque eles acharam que eu poderia levar jeito pra aquilo. Aí, Top, brother. mal sabia eles, né? E aí você começou a treinar karatê aonde? Comecei numa academia no subúrbio do Rio, chamada Adonis, com o mestre Hilton. Sim. Eram 2 faixa preta, eram o mestre e a mestre, né? Que eram casados. Que o legal. Hilton e a Bem-vinda. A Bem-vinda sendo faixa preta, aluna do Hilton. Pô, bacana, bicho. É. E aí você começou a treinar karatê lá, competiu em karatê ou não chegou a competir? Cheguei a competir muito novinho. Meu primeiro troféuzinho, ganhei com 4, 5 anos de idade. Foi inclusive troféuzinho de atleta revelação. Que maneiro, cara. Esse troféu até veio a quebrar. Tava brincando lá em casa uma vez com um amigo. A gente rodou uma cambalhota mal rodada que caiu em cima do troféu. E aí você depois conheceu outro tipo de luta? Como é que veio a paixão pelo MMA? Fui migrando. E aí, eu lembro da minha mãe, inclusive, quando eu tava indo pra 3ª ou 4ª luta, minha mãe chegou e falou assim, pô, você fica trocando de arte marcial, assim você nunca vai ser bom em nada. Mal sabia ela também. Então, cheguei a passar pela capoeira, passei pelo jiu-jitsu, comecei no jiu-jitsu muito novinho também, comecei no jiu-jitsu com 11 ou 12 anos. Começou com quem, aonde? Comecei com o Neném, numa academia lá no subúrbio também, lá perto de casa de onde eu morava, na Abolição. Certo. Neném e Roger eram 2 faixa preta que puxavam o jiu-jitsu lá da academia. Aí fui migrando, aí depois fiz boxe também, muito novinho ainda, com 15 ou 16 anos, com o Edgar, professor Edgar, aí já tinha me mudado para o Recreio. Numa academia, como é que é o nome daquela academia? Não lembro o nome da academia. Não faço ideia. Mas eu sei que ele hoje em dia dá aula na Companhia Atlética, esse professor, o Edgar. Entendi. Aí você começou fazendo sparring com algum profissional de MMA ou não? Aí minha mãe sempre soube, né, da minha paixão por luta, eu sempre fui migrando de uma luta para outra. Minha mãe ouviu falar que tinha um centro de luta profissional ali pelo Recreio, que seria a Tim Nogueira, né, só que a gente não sabia. E aí ela foi um dia atrás e aí viu um lugar que parecia um presídio, foi assim que ela descreveu. Um lugar todo cinza, com aqueles arame farpado, câmera de vigilância. Ela falou que parecia até uma empresa de segurança. Só que aí quando ela bateu lá, que abriram uma portinha pra ela botou a cara pra dentro, viu logo um ringue e um octógono. Ela falou assim, aqui, o Jonas vai ficar maluco. Aí eu fui pra lá, eu tinha 16 para 17 anos de idade. Qual a sua idade hoje? Agora eu tenho 30... Eu já vou falando 32 porque tá perto, né? Sim, mas tô com 31 ainda. Sim. Faço 32 em maio. Aí ela falou que viu aquilo lá e aí já falou pra mim, aí Jonas, tem um lugar lá no Recreio que tem octógono, tem ringue. Isso foi logo depois do Edgar. Certo. Foi incrível a coincidência. Eu, por exemplo, assim, eu não acredito em acaso. Ao longo da minha vida, eu fui podendo observar e tomar consciência de uma organização que extrapolem muito, assim, a minha inteligência e a minha consciência. Então, assim que o Edgar não ia poder mais me dar aula, porque estava acabando as aulinhas lá no The Place. Esse era o nome da academia que eu fazia. As aulinhas na The Place estavam indo mal, só tinha 2, 3 alunos, que era só quem era realmente interessado. Aí ele estava indo só para a Companhia Atlética, e aí as aulas estavam para acabar lá e veio minha mãe com a notícia. Então, assim, eu vejo sempre a engrenagem encaixando bonitinho, Quando sabe? você falou de organização, você estava falando dessa engrenagem que você acredita que te leva, que conspira para o seu melhor, é isso, né? Exatamente. Perfeito. Eu sou só mais uma peça dela ali e eu posso tentar atrapalhá-la ou ajudá-la, mas eu não sou capaz de fazer ela parar de rodar. Porque você falou organização, eu falei, deixa ele concluir para eu entender. E agora ficou claro do que você está falando. O universo conspira a seu favor, você acredita muito nisso e não é um acaso. Acredito que a gente receba aquilo que a gente bote para fora. Perfeito. Mas acredito que, de uma certa forma, as coisas tentem conspirar para que nós emanemos aquilo que de melhor nós temos para dar. Irado. Né? Para a gente estar sendo o nosso pior, a gente tem que estar se empenhando muito para isso, digamos assim. Sim, a vida pode ser assim mesmo. Ninguém tem certeza, mas pode ser. Sabe quando que eu viajo nisso? Quando a gente pensa no nosso corpo. Você tem bactéria aí dentro que você não tem noção que ela está aí dentro e ela não tem noção de quem é você. É verdade. Mas ela funciona para o bom funcionamento do seu corpo.
E você faz de tudo para que ela faça o papel dela se alimentando bem. Bem verdade. Só vai dar merda se você fizer questão de comer mal. Mas não é, brother. É verdade. Se você fizer uma analogia com a vida como um todo... Micro e macro. Se nós formos parte de um grande organismo de maneira micro, como somos, faz todo sentido pensar nisso, mas a gente vai voltar nisso. Continua com a sua história, que foi só para eu entender qual era a viagem. Aí minha mãe viu a Tim Nogueira, sem saber que era Tim Nogueira ainda, e aí fui lá visitar, e aí, coincidentemente, eles estavam abrindo a primeira turma amadora da história da Tim Nogueira. Pô, que irado. Né? MMA, né? A princípio era de boxe e de Muay Thai. Pô. E eu fui pros dois. Boxe era com o Kelson Pinto, que é um monstro do boxe. Nossa senhora, aquele cara. E aí, enquanto eu fazia o boxe, eu via o Muay Thai rolando. E aquilo me chamou muita atenção, aquilo me interessou muito. Até porque, por eu vir do Karatê, né, a ideia do boxe, de estar, entre aspas, tá limitado ali a apenas os punhos, aquilo me parecia uma ideia um pouco errada do que eu compreendia como arte marcial, como o uso do meu corpo, né, para defender e para atacar. Então, eu logo migrei pro Muay Thai. E aí eu tive a sorte, entre aspas, né, chamemos de sorte, de cair nas mãos do grão-mestre Alex Gazé, que à época não era nem grão-mestre, ou sei lá se era, ele sempre cagou para a graduação, né? Então, enfim, caí nas mãos do grão-mestre Alex Gazé e do grão-mestre Luiz Alves. Então, ali começou a minha formação, assim, no que hoje eu considero a minha base, assim, meu ponto forte da luta. Entendi. Você do Karatê viu o Muay Thai por causa da contundência do Muay Thai, que você ficou encantado, assim, porque o Karatê você tem aquela movimentação, mas você não tem aquela contundência de uma canelada na cabeça, não tem isso. Os golpes do Muay Thai, os ângulos, a maneira de pôr o peso no golpe é muito mais eficiente do que o Karatê. Isso é inegável para mim. Aquela questão de tocar e sair do Karatê, sabe? Eu acho que o Karatê que se pratica hoje em dia, ele é um pouco olímpico. 100%. Ele é um pouco, assim, pontuar, sabe? Cara, Vinícius Antony teve aqui 2 vezes. Vinícius Antony foi treinador do Belfort e do Lyoto, ele é professor de Karatê. Eu sei quem é. Ele falou isso das 2 vezes que teve aqui. Ele falou, cara, Karatê é jogo. E Karatê esportivo é jogo, doa quem doer. Se você entrar para lutar Karatê para lutar, você vai perder, porque você tem que jogar. Tocar isso aí, saber onde tocar, quanto mais tocar, quem mais tocar ganha. Não importa a contundência, nem quem vai vencer numa luta, é quem jogar melhor. E aí me perguntam, você gostaria que o Muay Thai entrasse para as Olimpíadas, achando que eu ia ser super positivo com relação a isso? Eu falo assim, Deus nos livre. Não, isso vai destruir com o Muay Thai, eu não quero. Isso. Aí você começou a treinar lá, Muay Thai, com o Tim Nogueira, Jiu-Jitsu acabou aparecendo no meio do caminho. Sim, o Dalla Riva estava lá. Porra. E aí depois saiu o Dalla Riva, entrou o Everaldo Penco, que é um outro monstro, né? Aí, professor de wrestling lá, tivemos muito bons também ao longo do tempo. Tivemos o Eric Albarracin. Sim. Chegou a ganhar treinador do ano, salvo engano. Não sei se Tava disputando, passado ou não sei se ganhou. Não chegou a ganhar? Pô, não, eu não sei se ganhou, eu não sei. Se ele não ganhou, foi um absurdo pra mim. Cara, é bom porque mesmo. teve um ano aí que o que ele fez, meu irmão. E eu lembro da energia que ele punha no treino, assim. Ele realmente, apesar da fanfarronice dele fora dos tatames, dentro dos tatames, assim, ele era realmente muito, muito bom. Disciplinado muito bom. mesmo. Muito bom, cara. Ele botava, assim, a galera pra dar o melhor. É um negócio muito interessante o que ele faz dentro do tatame. Entendi. Você, quando estava na Tim Nogueira com esse time todo aí, é quando o Anderson ainda treinava aqui no Brasil, né? Pelo que você está falando. Isso. Que era a galera Belfort versus Anderson Silva. Você estava lá no Tim Nogueira já treinando com essa galera? Tava. É. Ali eu já era Tim Nogueira desde criancinha. Porra, tu pegou o ápice da parada então, Peguei. né, cara? Antes de todo mundo ir pra fora. A luta do Belfort com o Anderson passou num telão lá. O Rodrigo fez um evento na Tim Nogueira, botou um telão lá na Tim Nogueira enorme, assim. Eu lembro que tinha uns lugares especiais que eram até dentro do octógono. Tinha umas mesas que foram postas dentro do octógono. Eu tava numa dessas. Que irado, bicho. E quando o Anderson nocauteou o Belfort, eu lembro que eu tava tão emocionado. Eu tava de pé com a cadeira, segurando a minha cadeira, assim. Quando ele nocauteou o Belfort, eu quebrei a cadeira no chão, assim. Eu lembro do pessoal me olhando assim, o que tá acontecendo? Mas foi bem legal. Hoje o campeão da sua categoria é o Volkanovski, um cara que quando pintou, eu, por exemplo, foi um dos que eu subestimei. Eu vi a luta dele com o Aldo, falei, o Aldo vai atropelar esse cara. E o cara vem se mostrando, bicho, mais duro do que a gente imagina. Ganhou bem do consistente. Aldo, ganhou do Holloway, ganhou do Ortega. Você vê, cara, o cara é de fato consistente, o cara aguenta
porrada. Ele saiu da luta com... Não sei se foi com do Holloway ou com o Ortega, com a cara estragada, mas você vê que é um cara que tem coração. O ritmo dele não é um ritmo acelerado, mas é o mesmo ritmo no primeiro, segundo, terceiro e quinto round, cara. Quem são os caras mais duros da sua categoria hoje? Se você estivesse entrando no UFC, que vai entrar na hora certa, quem são os caras que você vê ali que são os caras mais duros? Porque você está falando do seu estilo é striker, digamos assim. Né? Quem são os caras que você acha que são mais duros, não para você, mas duros em termos de consistência, como você veio falando? São esses que você já falou. Esses caras, o Holloway, o Ortega e o Volkanovski. Por quê? Cara, o Holloway, ele é uma questão de jogo. O Holloway é muito difícil você jogar com ele, porque poucas vezes eu vi um atleta conseguir tirar o Holloway do modus operandi dele de combate. Que qual é? Que é aquela movimentaçãozinha lateral, toca sem ser tocado. Muito golpe, né, cara? O Holloway parece que é um cara que tá lutando esgrima contigo ali, só que o Holloway, pra mim, ele tem uma fissura no jogo dele. Qual é? Que é perna vence de mão. Todo striker completo sabe disso. Perna vence de mão. Vence que você diz como? Chega antes? O que você está falando? Tudo. Ganha em potência, ganha em alcance, ganha em contundência, ganha em ângulo, ganha em tudo. Sério? Perna vence de mão. Então você pega um cara que tem o jogo dele tão baseado na mão. Se ele fosse jogar com alguém que tem um jogo tão baseado na perna, por exemplo, como eu gosto, né? Nessa última luta eu não pude chutar tanto porque estava com o tornozelo machucado, cheguei até a falar isso depois da luta, mas visto que ele tem uma combinação de dois fatores que, pra mim, pra muita gente isso é um problema. Tem muita gente que pode casar com o Holloway 100 vezes e vai perder 100 vezes. Sim. Mas pra mim eu enxergo isso como um tipo de fissura no jogo dele. Ele não bate tão duro, eu acho, né? Nunca tomei um soco dele no rosto pra dizer. Mas, mano, se você tem um recorde aí de 400 golpes efetivos... Ele é o recordista de golpes lançados numa luta, né? Golpes significativos, né? Sim. Que pra mim, sinceramente, eu tô até um pouco... Eu tô até contestando um pouco mentalmente o que o UFC tá chamando de golpe significativo. 300 golpes significativos, irmão, tem que apagar alguém. Sinceramente, uma pessoa que receber 100 golpes significativos meus ficar em pé, eu Vai não, dar um AVC. Não imagino isso. Então, 400, botem 4 vezes isso num... Incabível pra mim. Uma pessoa tomar 50 golpes significativos meus, pra mim, ela tem que estar na lona ali, esticada já. Tipo, nessa última luta minha, foram o quê? 20 golpes significativos? Então, assim, caraca. Rodada na cara significativo. Não existe isso pra mim. Não me imagino saindo de uma luta tendo dado 400 golpes. Isso parece... parece Dragon Ball, né, cara? Cara, mas enfim... visto que ele tem esse recorde, essa mão que não é tão pesada, ao que me parece, eu mesmo nunca tomei um soco dele, e ele usa muito, o jogo dele é muito baseado em mão, não tanto em perna, eu trocaria golpe por golpe com ele. Sempre que ele entrasse para me pegar de mão, eu pegaria ele de perna. Se o golpe dele pega, o meu pega também. E eu acho que o meu ia ser mais duro que o dele. Eu acho que eu ia quebrando ele pouquinho a pouquinho. Mas você acha que um direto no teu queixo contra um low kick, ele não ia estar na vantagem? Mas eu não daria um low kick. Você daria um chute na cabeça? Costela. Entendi. Cada golpe que ele viesse para me dar, eu chutar no meio dele. Então eu acho que cada golpe dele ia acabar sendo cada vez mais fraco em face aos golpes no corpo. Tudo que eu ia ter que fazer é ver o lado que ele vai socar. Se ele for socar aqui, eu chuto aqui. Se ele for socar lá, eu chuto lá. Só isso. Entendi. Isso se o meu jogo não desse certo com o dele. Entendo. Isso aí pra mim já seria a última instância. E na última instância, de onde eu consigo observar, ainda daria certo, sabe? Posso estar equivocado, ele pode chegar lá e me meter a porrada. Lógico, eu tô aberto a essa possibilidade. Sim. Mas ao que eu entendo aqui como o que dita o andamento do combate, me parece que daria certo. Sim. Me parece. Então, eu como leigo, sou admirador de artes marciais, você como profissional, eu fiquei meio confuso. Porque você falando faz todo sentido, mas eu imaginando, eu acho que um cara bom de boxe sempre vai ser mais letal do que um cara bom de perna. Entende o que eu tô falando? Entendo. Por exemplo, pega um Mike Tyson no ápice e bota um Gokhan Saki contra o Mike Tyson. Eu acho que o Mike Tyson vai matar ele, por mais que ele seja um cara bom de perna, o Gokhan Saki. Sabe, aquele do K1? Kickboxer que não conseguiu se encontrar no UFC. Agora pega o Mike Tyson e tira 75% do poder de nocaute dele. Que é o caso do Max Holloway. Entendeu? Sim, entendi. Se eu vou dar um chute nele, ele me pega de encontro com um golpe antecipado no rosto e me pega com um pé só no chão, pô, caiu sentado. Pode acontecer. Um abraço. Não acho que seja o caso do Max Holloway. Entendi, perfeitamente. A contundência de um golpe do Holloway não é o dano que de um
de um boxer profissional. E tem uma coisa que a gente faz também, Rafa bate muito nessa tecla, que é o golpe enxugado. O golpe... Rafael Feijão, que diz? Isso. O golpe pega, mas não pega. O golpe pega, mas a gente enxuga. Quem faz muito isso, assim, o rei disso aí pra mim... Anderson. Sim, o Anderson. Mas aí, Vira, cara. o Anderson pegou isso de quem? Do Roy Jones Jr. Porra, boa. Ele faz muito isso. O cara joga o golpe no rosto dele, ele vira o rosto na direção do golpe. Sim. Pra quem não entende muito bem, pensa, caraca, pegou uma porradão, ela virou a cara do maluco. E, na verdade, ele mesmo apontou o rosto na direção do golpe pra enxugar ali o golpe. Sim. O golpe vai pegando, mas não pega. Anderson versus Stefan Bonner, ele faz isso várias vezes na grade. Contra o Forrest Griffin deu aula. Todo mundo. Sim. Pô, o próprio Okami, Sim. essas viradinhas de queixo dele, assim, ele bota o golpe pra errar ali por 1, 2 dedinhos. É Sim. brilhante. Porra, perfeito, cara. E o Volkanovski, você acha que qual é a... O Volkanovski é embaçado. É brabo, né? O Volkanovski é embaçado. Então, cara, era um cara que ninguém dava assim... Tô falando ninguém, mas é que eu olhava e achava, porra, não, prefiro ele contra Aldo do que Frank Edgar, digamos assim, na época. Uhum. E nada, bicho, o cara é muito duro. Não é um cara que bota medo, mas é um cara muito duro e tá ganhando todo mundo, cara. É, contra o Volkanovski, eu faria um jogo parecido com o que o Holloway tenta fazer com todo mundo. Entendi, volume. É, só que eu teria perna. Eu não vejo o Holloway chutando muito. Cara, eu não entendo uma pessoa não chutar no MMA. E ele é esguio, né, cara? Ele é bastante. Acho que ele é mais alto que eu, inclusive. Eu tenho 1,80 m, acho que ele tem 8,2 ou 8,3. Não sei. Ele acho que ele é maior que eu ainda. Verdade, ele quase não chuta. Fato. É, ele quase não chuta. Quase não chuta. E ele é um kickboxer. E a pessoa que quase não chuta, certamente ela não sabe bloquear chute direito. Isso é quase... Isso não é uma regra, mas, mano, isso assim... Se você fosse apostar, eu diria, pode apostar... Assim, tem 10 caras que não chutam. Aposta que os 10 não sabem defender chute também, que você vai acertar aí pelo menos 8. Entendi. É tipo, o cara que não chuta, ele não trabalha o bloqueio daquilo, né? Entendi, faz todo sentido. Ele não tá treinando algo que demande isso, então ele acaba não aprendendo a defender. Cara, me fala sobre o Dana White Contender Series, como é que surgiu, como foi, como é que você chegou até lá, o que você acha que aconteceu, porque você foi... Putz, na noite que você lutou foi... Talvez tenha sido a melhor luta, meu irmão. E não aconteceu, não entrou. Fala um pouco sobre isso. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo ali com o Dana. Não sei se ele estava num mau dia, mas ouvi dizer de algumas pessoas que estavam lá dentro de que ele entrou, passou reto, não cumprimentou ninguém. Então, ao que me parece, ele não estava realmente na melhor das noites dele. Mas... eu tô muito alegre com o que aconteceu lá dentro. Quanto ao nocaute, a exposição... Foi chute rodado na cara, não foi? Foi bizarro, fez um barulho. Pá! Falei, matou, irmão. E o Dana White foi filmado vendo aquele chute, fazendo uma cara de tipo, porra, matou. Ele tipo, e o Sean Shelby. Porra, os caras ficaram assustados com a parada. Eu falei, pronto, tá contratado. O que você acha, bicho? Fala, não... Cara, eu realmente... Não tem explicação, você nem perde tempo pensando, né? Caramba, eu acho que vai acontecer a hora que tiver que acontecer. De repente isso vai ter um livramento. De repente se eu tivesse lutado já nesse UFC que passou, eu teria perdido. Não sei, mano, não sei. Pode ser. Eu, de uma certa forma, eu fico muito em paz, porque eu acredito que as coisas conspiram para uma espécie de melhor que eu ainda não compreendo. Às vezes o melhor não é aquilo que eu quero, eu só aprendi a aceitar com o tempo. Pô, legal, cara. Resiliência acima de tudo. Já tem derrota você, ô Jonas? Tenho. Teve uma luta em 2016, lá no Jungle Fight. Assim, eu tive um hiato, né, na minha carreira de quase 4 anos. Por quê? Porque eu fiquei longe do MMA. Porque eu passei a detestar MMA. É mesmo? Eu não gostava mais, eu vi que eu estava fazendo isso pelos motivos errados. Estava fazendo por dinheiro, pela atenção, por fama, por mulher. Só por besteira, por todas essas coisas efêmeras que são como pó. E isso era a base do meu apego à luta. Então, assim que eu me dei conta disso, eu quis dar uns passos para trás naquilo, e eu fui rever não só a minha interação com a MMA, mas a minha interação comigo e com a realidade. Eu fui rever quem eu era, na verdade. E isso foi um processo que se estendeu Se estendeu não, né? Se estende até hoje e acredito que se estenderá até o final da minha vida. Entendi. Mas quero dizer que nesses 4 anos de hiato, né, da minha derrota até o meu retorno, eu percebi que eu não era a pessoa que eu achava que eu era. Você se conheceu melhor? Muito melhor. Ali Foi bom ali ou eu foi comecei... duro? Pô, é sempre duro no início, não tem jeito.
Porque eu percebi que eu não era o cara honesto que eu achava que eu era, eu não era o cara maduro que eu achava que eu era, eu não era o cara generoso que eu achava que eu era. Todo mundo que para pra se olhar vai ver que não é tão legal quanto acha que é. Todo mundo, cara. Mas eu passei a olhar no espelho e passei a ver um lixo de pessoa ali. Tipo assim, foi um negócio um pouco chocante pra mim, que eu demorei um tempo, assim, a aceitar e abraçar aquilo e realmente tentar botar energia pra eu me tornar o cara que eu tentava convencer as pessoas que eu era. Putz. Tinha uma imagem ali que eu tentava vender que eu era. Eu falei assim, não, eu vou tentar me tornar aquele cara de verdade ali. Vamos ver quão difícil isso vai ser. Caraca, meu irmão. Tô no processo até hoje. Acredito que vai ficar até o final da vida, né? Entendi. Aí você você passou pelo hiato, voltou, e aí você ia explicar pra gente como é que você chegou até lá. Porque quando eu lutava antigamente, eu pensava assim, quando eu peguei o primeiro cinturão do Jungle, ali eu ainda me dedicava nos treinos. Quando eu lutei com o Mário Israel, eu olhei aquele cara e eu pensei assim, caraca, dificilmente eu vou conseguir passar por essa muralha, mas, meu irmão, essa muralha tem um final lá em cima. Se eu subir o suficiente, uma hora eu pulo essa muralha. E o Mário Israel era um cara que estava 9-0 com todas as lutas encerradas. Não tinha uma luta que chegou até o final. Entendi. E eu era 4-0 quando eu lutei com o Mário Israel. Eu pensei, caraca, pode ser um pouco prematuro pra minha carreira isso. Mas se eu vencer ele, minha carreira vai dar um salto também gigantesco. E esse foi o primeiro cinturão que eu disputei. Eu lutava 61 ainda na época. Eu era bantamweight. E aí lutei com o Mário Israel. Foi uma luta duríssima. Tava com a perna esquerda machucada de novo, só que era em outro lugar. Tava com uma contratura aqui. No primeiro round fui dar um chute no corpo dele. Ele, muito bem treinado, bloqueou certinho. O cotovelo dele pegou exatamente na minha contratura. Eu não conseguia mais pisar. Tive que começar a trocar de base para jogar com ele de destro, o que veio até a confundi-lo. E eu acredito que minha vitória, eu pude alicerçar ela nisso, na confusão dele de não ter treinado para lutar com destro. E aí, isso atrelado ao fato de que ele não estava conseguindo me botar para baixo e estava começando a apanhar em pé, acredito que isso mexeu com ele e eu acabei conseguindo ganhar dele. Foi uma decisão dividida, né? Primeiro cinturãozinho do Jungle, só que a partir dali eu pensei, pronto, eu agora 5-0, cinturão do Jungle, tendo ganhado do Mário Israel, que estava cotado ali para ir para o UFC, vou para o UFC. Passei por um ano tendo lutas marcadas e desmarcadas, marcadas e desmarcadas, porque todo mundo queria marcar a luta comigo para aproveitar a mídia, mas na hora de lutar, fugia a luta. Mas isso em eventos nacionais ou já lá fora? No Jungle. Ah, entendi. E enquanto isso, eu esperando o chamado do UFC. Passou-se um ano assim e nada de vir o chamado do UFC. Aí eu pensei assim, mano, teve uma gota d'água, que foi o seguinte, teve um rapaz, não preciso citar o nome aqui, mas que ele marcou a luta comigo, e aí em cima da hora da luta ele desmarcou, falou que tava com pneumonia. E eu falei assim, caraca, teve pneumonia. Não, realmente, aí é complicado, né? Só que aí, na própria semana ali, eu indo pra academia para falar com os treinadores, né, para perguntar qual seria o plano, eu passei em frente à academia onde esse rapaz treinava e eu o vi todo suado saindo da academia com material de treino. Putz. Então eu soube que pneumonia porcaria nenhuma, que aquilo ali era mais uma vez alguém marcando e desmarcando. E amarelando. Mano... Por que você acha que a pessoa marca e desmarca? Porque se marcou, vai chegar uma hora que vai lutar, correto? Mas aí a pessoa aproveita a mídia. De falar que tá marcado uma luta. Exatamente. Às vezes, de repente, coleta um patrocinador ali, vou lutar no Jungle, vou disputar um cinturão, e aí em cima da hora, não me machuquei, não tenho culpa. Entendi. Mas aí, de repente, não é bem o que aconteceu, né? Entendi. Como pude comprovar isso. E aí, o que eu pensei em fazer? Cara, então vou fazer o seguinte, como bater 61 é horrível pra mim, e eu acho que muito melhor me seria ganhar uns quilos de massa e ir pra 66, que na verdade... Tu é grande, tu mede quanto? Tenho 1,80m. Porra. 66 com 1,80m? Porque imagina esse 61. Eu era bizarro. Um farrapo de gente. Então, tipo assim, agora melhorou. Agora eu consigo ter um bom peso, com uma boa potência muscular. E ainda tá na vantagem física. Sim. Considero que sim. Ainda tem uma vantagem de alcance ali, de altura, né? Não vou conseguir ter tanta massa muscular como um Volkanovski da vida, como um Brian Ortega, mas... acredito que pela questão do alcance e pelo meu tipo de jogo, isso venha a ser uma vantagem. Se eu conseguir fazer disso uma vantagem, né? Sim. E aí eu decidi subir de categoria. Quem estava para disputar o cinturão na época era o Fabiano Soldado, da X-Gym. Na época era X-Gym, né? Hoje em dia é o X-Body. A academia mudou de nome. E aí todo mundo foi contra. O Gazé foi contra, o Valide foi contra. Falou, não, o campeão da categoria de cima é o maior 66 que tem. Tipo, o Soldado era enorme de forte, muito bem preparado fisicamente. Mas eu falei, cara, não tô vendo outra alternativa, porque não vou ficar mais um ano esperando o UFC chamar, o UFC não chamando. Tu queria lutar com o cara. E eu queria o cinturão. Eu falei, mano, eu vou pegar 2 cinturões do Jungle, ninguém nunca fez isso. Se eu fizer isso, o UFC vai chamar, não tem jeito. Entendi. E aí eu consegui a luta. Aí eu pensei, se ele fugir, o cinturão é meu.
Sim. E se ele não fugir, eu vou ter a luta, o cinturão pode ser meu. Então, mas você desafiando o soldado, se ele não fugir, rolava um interino? Tem isso no Jungle ou não? Olha, eu nunca ouvi falar disso. Entendi. E como o cinturão tava vago, não era do soldado... Não era dele, entendi. Aí eu acredito que o cinturão fosse ser meu, e aí alguém fosse, né, vir Boa. disputar comigo. Entendi. E aí, mesmo que amarelassem, eu estaria com 2 cinturões do Jungle. Aí não interessa. Aí, meu irmão, pra mim isso era o passaporte certo pra UFC. Porque quantos atletas com um cinturão do Jungle por 6 meses, sei lá, muito menos do que isso, até foram pro UFC? Sim, uma galera saiu dali. Eu invicto com o cinturão do Jungle, não indo pro UFC por mais de um ano, pra mim já era um absurdo. Sim. Se eu pegasse o segundo, então, meu irmão, aí não ia ter como. Lutei com o soldado, consegui nocautear ele em 1 minuto e 20 e poucos. Caramba. Pegou um chute certinho lá que eu e o Gazé a gente tinha vislumbrado. Assim, Qual era o enfim. chute? Rodado ou chute na cabeça? Uma coisa que a gente chama de Lion Kick, que é quando a gente joga um soco com a mão e chuta do mesmo lado. Aí quando eu joguei esse soco aqui, ele esquivou pra cá e ele esquivou na direção do chute que já tava vindo, o chute pegou no rosto dele. Robert Whittaker faz isso. É a mesma coisa? Cara, eu não sei. Pô, ele fez isso em, sei lá, umas 10 vezes contra o Kelvin Gastelum. Na verdade, era com a perna oposta, não era com o mesmo lado. Você faz pro mesmo lado. Não Essa é a diferença do Tiger Kick, que é o padrão, que é você socar aqui e chutar aqui. Chutar aqui, era isso que ele fazia. E o Lion é quando você soca aqui e chuta aqui, do mesmo lado. É um pouco mais difícil de manter a potência nos 2 golpes, mas tem uma maneira certa de fazer, que dá pra fazer isso com potência. Entendi. Aí pegou o Lion Kick na cabeça do soldado, caiu. Primeira vez na história, 2 cinturões do Jungle, todo aquele hype. Eu falei, pronto, agora é o UFC, acabou. Mais um ano se passou, sem luta e sem chamada do UFC. Aquilo ali mexeu com a minha cabeça. Aí eu pensei assim, pô, mano, vou treinar o mínimo. Entendi. Treinar o mínimo pra ganhar. Deu uma relaxada. Pô, horrível. Próxima luta, foi uma luta lá no Nordeste, que eu ia disputar um outro cinturão num evento chamado First Round Combat, um evento muito bem organizado, até muito bonito o trabalho que o Júnior fez lá no Nordeste. Eu ia lutar com um menino chamado Amaury Tese, que ele tinha 2 cinturões do LFA, eu 2 cinturões do Jungle, nas mesmas categorias. Mó hype pra lutar, luta de 5 cinturões, né? Porque valia um cinturão do First Round, e aí tinha 2 meus do Jungle e 2 dele do... LFA? Não, desculpa. Limo Fight. Ele era campeão em 2 categorias do Limo Fight. Nunca teve alguém campeão em 2 categorias do LFA. Falei por engano porque eu tô com o LFA na cabeça aqui, porque vai ter LFA em março, no Rio de Janeiro. Entendi. E eu tô querendo lutar ele. Aí, enfim, ele com 2 cinturões do Limo Fight, eu com 2 cinturões que era o maior evento do Nordeste à época, eu com 2 cinturões do Jungle, luta de 5 cinturões, mó hype. E eu treinando assim, eu treinei 3 semanas pra essa luta. Entendi. Treinei o mínimo, assim, e aí tive bastante trabalho durante a luta, dei uma fadigada, assim, tive que dar uma miguelada circular em alguns momentos para dar uma respirada, mas enfim, acabei conseguindo ganhar. Aí pensa no mal que aquilo não faz pra cabeça do atleta. Treinei 3 semanas aqui, treinei o mínimo, ainda ganhei do cara. Tu achou que era o He-Man, irmão? Pô, achei que era o He-Man, achei que, meu irmão, pra me ganhar não existia. Sim. E aí, mano, fiz isso até que chegou uma época até que chegou uma luta onde eu treinei tão pouco. Isso foi em que ano? 2016, foi onde eu perdi. Treinei tão pouco que, meu irmão, eu treinei o suficiente pra bater o peso. Eu, sinceramente, acho que se eu não tivesse que bater peso, eu não teria nem treinado, cara. Caralho. Mas eu tinha que bater peso, então eu tive que fazer um mínimo ali. Você perdeu pela soberba. Eu treinei, 12, 13 dias pra luta. Eu lembro do Gazé falando comigo, tentando... Nossa, meus amigos tentando me desaconselhar a fazer aquilo, mas eu tava cheio de mim, eu tava, assim, então, você tomado perdeu pela soberba, arrogância. certo? Cara, uma arrogância, uma soberba, assim, sem tamanho. E é isso, eu tive que merecer. Ainda bem que o... Foi resiliente na época ou isso demorou também? Não, cara, porque... Vamos dizer assim, a grande engrenagem da vida foi muito sábia. Porque quando eu tive essa derrota, várias outras derrotas junto a essa se apresentaram na minha vida. Caralho. Com amigos, com relacionamento, com família, com trabalho, né, com a luta. Então, assim, caíram vários dominós nesse sentido que me fizeram... É como se eu tivesse me sido esfregado na minha cara. Tipo assim, você é isso aqui, você é essa sucessão de derrotas aí, olha pra tu, conhece-te a ti mesmo. Aí eu dei aquele passinho pra trás e falei assim, peraí, mano, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Essa foi a pergunta que começou a quebrar as coisas. Por que eu faço o que eu faço? Pra quem eu faço o que eu faço? É pra mim? É pros outros? Por quê? Por quê? Quando eu comecei a investigar o porquê das minhas escolhas, eu fui vendo, por falta de uma maneira melhor para se referir, eu fui vendo o pedaço de lixo que eu era. Caraca. Essa é a verdade. Aí eu comecei a revirar esse lixo. E aí eu vi o trabalho descomunal que eu ia ter para deixar de ser aquele lixo de ser humano e ser aquela pessoa que eu gostava tanto de vender que eu era. Eita. Forte isso, hein, brother? Mas eu acho que todo mundo está sujeito a passar por esse processo. Se passar... Para trás.
Então, todo mundo está sujeito. E quem se predispor a fazer vai se dar bem, né? Mas Acredito que sim. você falou como, assim, todo mundo vai passar. Nem todo mundo. Porque todo mundo pode, né? todo mundo pode, mas se estiver dando certo pro cara, ele vai continuar, irmão. Esse é o problema. Você entendeu? É algo que a gente conversa muito também, eu e Rafa. Vou bater muito aqui na... Tô muito Fica colado com ele. Fica à vontade, brother. né? Fala de quem você quiser. Aqui o programa é nosso, meu amigo. Você pode falar de quem você quiser, da maneira que você quiser, sobre a marca que você quiser. Fica muito à vontade. É resenha, irmão. Beleza. Aí fala, o Rafa bate nessa tecla. A gente fala muito sobre os erros subjetivos. Porque, por exemplo, eu chego pra você e falo assim... Alê, sobe essa árvore aqui. Aí você... Tá bem. Aí você vai, tenta subir a árvore e cai de cabeça. Pô, o erro é o objetivo. Eu Sim. te dei um trabalho e você não foi capaz de cumprir o trabalho. Certo. Não tem subjetividade ali. Não. Agora eu falo, pô, sobe aquela árvore ali. Aí você começa a subir, pisa numa casca, a casca quebra, você consegue se segurar. Pega num galho fino, o galho escapa, você consegue se segurar. Vai subindo, pisa num formigueiro que tinha na árvore, toma um monte de mordida, mas consegue ficar lá e consegue subir a árvore. Você conseguiu executar a tarefa? Conseguiu. Mas quantos erros você cometeu enquanto você cumpria essa tarefa? Esse é o problema da vitória no MMA e da vitória em vários outros âmbitos da vida. Porque a vitória, o conseguir cumprir aquilo que foi estipulado, apaga Sim. todas as deficiências, todos os erros subjetivos que você cometeu ao longo da jornada. Entendeu? Tipo, cara, você não dormiu, não comeu direito. Mas eu ganhei. Eu ganhei, cara, mas você saiu com um monte de mulher, bebeu, não sei o quê. Mas eu ganhei, meu irmão. Vai falar o quê? Entendeu? Futebol, a gente vê isso direto. Esse é o problema. Hoje em dia, eu acredito, né? Que eu tenho um pouco mais de maturidade para refletir sobre os meus erros subjetivos. E eu quero apagá-los. Independentemente de o que ter vindo for uma vitória, objetivamente falando, ou uma derrota, né? Porque cada vitória tem várias mini derrotinhas que a gente... Sim. Uma vez que eu fiquei de preguiça em casa e não fui treinar, é uma derrotinha. Sim. Eu tenho que tirar a lição certa daquilo, sabe? Você se cobra muito hoje em dia, cara? Você consegue fazer ali um check-in, check-out dos seus compromissos quando você acorda e quando você vai dormir, cara? Faço. Faço. Só que, tipo, eu não tenho a visão de que eu me cobro muito. Eu acho que eu me Entendi. cobro ok. Desculpa, não é se cobrar muito, mas você tem a disciplina da autocobrança? Esse é o ponto. Tem, claro. Eu estipulei algo pra mim e eu vou me cobrando. Isso. Mas assim, independentemente da quantidade de treinos que você faz na semana, por exemplo, tem o quanto você se bota em cada treino. Presença. A quantidade de vezes que eu saí de um treino ali pros lados e falei assim, eu treinei mais do que todo mundo aqui, meu irmão. Ninguém aqui treinou igual a mim. Ninguém tá igual eu tô agora. Ninguém se botou aqui o quanto eu botei. Eu gosto de sair do treino com essa mentalidade. Perfeito. Aí, tipo, engraçado a gente estar abordando isso agora, porque segunda-feira eu exigi tanto de mim num treino que aí depois à noite teve preparação física, exigi de mim na preparação física, quando eu fui dormir, eu suei frio, tive calafrio à noite, Teve um overtraining? Cara, então, parecia que eu ia cair doente, parecia que eu ia cair morto. E aí, no dia seguinte, lá estava eu na academia pra treinar. Com a cara horrível. O Rafa olhou pra mim, o Rafa Feijão olhou pra mim e falou assim, oxe, que é isso aí? Parece que tu foi atropelado por um caminhão. Eu falei assim, não, ontem o dia foi assim, assado. Ele, não, fica sentado aí, não treina não. Mas eu estaria lá. Por mim, eu treinaria. Entendi. E é assim, não é que eu me cobre demais. Eu tento dar o que eu me propus a dar. E aí, que bom que eu tenho, né, pessoas que eu posso confiar em volta pra me frear na hora certa e me acelerar na hora certa. Certo. Hoje mesmo o Rafa falou para eu fazer um outro treino café com leite, que é para não deixar minha imunidade baixar. Comentei isso já com o Rogerão Camões, ele observou, ele falou assim, cara, você está parecendo que você está apresentando sintomas de um estado de overtraining. Cuidado para isso não virar um overtraining, como é que ele chamou? Cuidado para isso não virar um overtraining crônico, que aí qualquer pico de energia que você der, qualquer vez que você tentar superar um limite, você, imunidade abaixa de novo, ferrou, é muito pior para reverter isso aí. Então, irmão, tira uns diazinhos em off, tô até pra conversar isso com o Rafa. Cara, o Rogério Camões é um monstro, né? Ele é um monstro. Esses dias eu vi o Joe Rogan falando dele, eu ri pra caramba, cara. Eu falei, caralho. Você viu esse vídeo? Vi. O Joe Rogan falando, parece que ele tem um monte de treinador bíceps do Anderson... no abdômen. Eu ri muito. O treinador do Anderson Silva tem um monte de bíceps no abdômen. Eu ri muito. 60 anos de idade, como é que pode ter um shape Tá com desse? 63 ele. Porra, 63, bro. Sabe muito, olha o lastro de treino, Sabe de muito. preparação física, de elaboração de corpo, de compleição física do atleta. Esse cara não tem, né, cara? Você tá com o Rogério Camões, Rafael Feijão. Hoje treinou com o Poatan. Cara, me diz como é que é ter essa galera ao seu redor aí, porque você falou assim pra mim, ó.
Eu quero sair daqui treinando mais do que todo mundo, mas como é que você treina mais do que essa galera que treina pra caralho, brother? Cara, é tá ali junto. É tipo, não é como se fosse uma competição. Eu Não. vou ficar bolado porque o consigo, cara... é consigo. Exatamente. Eu só quero ter a consciência de que eu cheguei no meu limite ali e quando eu cheguei no meu limite, eu não dei o comando de parar. Isso. É isso, basicamente. Porque é sobre a crescente, né? Sim. Tipo, não... É uma competição saudável, mas o problema é quando a competição extrapola as barreiras do eu. Quando eu começo a competir olhando para os lados, aí isso começa a comparação que é um problema. Sim. Agora, quando eu tô assim, satisfeito com ter ganho a competição comigo, aí é maneiro. Lógico, dá uma satisfação você olhar para os lados assim e poder pensar sinceramente: caramba, eu acho que eu treinei mais do que todo mundo aqui. Isso é bacana. Mas são meros parâmetros. São, mas, mano, tem dias que eu entro pra treinar pouco, eu treino pouco e vejo, por exemplo, o Tratozão é um que se dá muito no treino também. E aí eu olho pra ele e só me alegra. Eu olho pra ele e penso assim, cara, o moleque tá treinando de verdade, mano, ele vai amassar na próxima luta, maravilha. Eu não fico, pô, hoje eu não pude treinar direito e tá ele lá treinando, tomara que ele machuque o tornozelo. Não é isso, tá ligado? Tô ligado. E aí, cara, o Rafa Feijão, ele era um cara duro. Ele foi o único a nocautear o Yoel Romero. Até hoje. O único. Eu tinha essa luta gravada, cara. Como é que ele tá hoje, cara? Você que tá todo dia com o cara, não luta mais, não deve voltar a lutar, né? Eu ainda bato um pouco nessa tecla de... Porque era um cara duríssimo. É porque ele tem proposta aberta aí de um monte de evento. O Bare Knuckle tava chamando ele pra lutar. Mas aí é foda, né? Porra! É, Bare Knuckle, ele falou mesmo. que lutaria. Sério, brother? Por um determinado dinheiro tal. Porque tem que ser aquele dinheiro pra ficar bem mesmo. Caramba. Se voltar de lá babando na gola, Pô, tá rico pelo menos. não, Porque eu duvido. Ele é muito, cara, ele é muito parada rápido é mão pro peso nua, dele. irmão, na cara. Isso pra mim é vantagem pra ele, porque uma mão do Rafa que pega é tipo assim, tchau e benção. É mesmo, caixão e vela preta. Não tem como. Ali é muita potência, muita precisão, cara. O cara nocauteou o Romero, até hoje não repetiram o feito, não é à toa. Realmente ele era diferenciado pra caramba. Eu não entendi, tem algum motivo que ele fale abertamente por ter parado de lutar? Cara, o Rafa, ele não lutava no final de carreira por dinheiro, ao contrário da maioria dos atletas. Entendi. O Rafa tem uma inteligência financeira, assim, diferenciada pro meio. Entendi. E ele tá com o... Se é que eu posso chamar... Boi na sombra. Se é que eu posso... Acho que boi na sombra é melhor do que a maneira que eu ia me referir. Eu ia falar pezinho de meia, como se aquilo fosse um pezinho de meia. Enfim, o Rafa tá bem, vamos dizer assim. O Rafa tá bem. Ele não precisa lutar por dinheiro, ele luta por prazer, treina por prazer, sai na porrada comigo por prazer, com o Tratozão por prazer, com o Poatan por prazer. Ele não precisa disso, levanta, bota a luva, bora, Poatan, sai na porrada com o Poatan lá na frente da gente, maneiro, sabe qual é? Entendi. Comigo, com o Tratorzão. Pessoal que tá no auge aí, entrando no auge, voando, querendo conquistar o mundo, tá ele lá. Com a barbinha já ficando branquinha dele, bota a luva dele e dá um trabalho do cacete pra gente, tá? A gente que não fique ligado não com o Rafa pra ver se a gente não senta. Então, você tava falando em off aqui que o Poatan encostou, machucou, né, meu irmão? O cara bate duro, né? O Poatan, ele tem... A luva dele tem um tijolo dentro. Que ele não conta pra ninguém, mas eu sei que tem. Tem um tijolo dentro da luva dele. Ele finge que não, mas eu sei que tem. O cara é muito brabo, né, irmão? Então, Qual o diferencial? Distância. Ele tem uma noção de distância ímpar. E, olha, tem duas coisas pra mim que mandam no andamento do combate. Que são noção de distância e finta. Eu lembro uma vez que um paradigma foi quebrado no MMA, que foi quando o Conor tava indo pra aquela luta com o Aldo, que ele falou assim... Peraí, deixa eu tentar lembrar as palavras do Conor, que foi... Sobre potência e velocidade, né? Eu lembro. Era sobre velocidade e força. Isso. E ele falou... Ele falou que precisão... Sempre vencerá a potência. Precisão ganha de força. Isso. E timing ganha de velocidade. Isso, foi isso. Aí eu falei, caraca, perfeito. Esse cara realmente tem uma visão diferenciada da luta. Tem. Gostem dele ou não? Só que eu acho que tem um degrau pra subir dali. Porque ele falou que precisão ganha de força e timing ganha de velocidade. Mas finta ganha de timing. Mas a finta não é timing? Não, a finta é o que vai quebrar o timing da pessoa de saber a hora que você vai entrar. O timing, a pessoa iniciou o tempo de entrada, você pega ela antes que ela te pegue. A finta é o que vai fazer com que a pessoa saiba ou não a hora da sua entrada, né? Mas só que a pessoa sem timing não faz finta. Faz.
Faz. A pessoa com timing ruim, ela pode, com a finta, ela quebrar o seu timing. Mas ela não vai conseguir, sem o timing, dar o conta, porque... Piora. Entendeu o que eu tô falando? Piora, claro. A finta serve para, digamos assim, carregar um golpe. Ela não serve para nada se você só fintar. Serve. Pra quê? Serve. Por exemplo, eu posso fintar e ficar botando você pra errar golpe por causa da minha finta. Você tá esperando o meu momento de entrada pra me pegar de encontro, como o Conor faz, por exemplo. Isso. Aí imagina que eu finto, ele joga um golpe no vazio. Eu finto, ele joga outro golpe no vazio. Eu finto, ele joga outro golpe no vazio. Uma hora ele vai parar de jogar o golpe. Perfeito. É ali que eu abro a janela pro meu tempo de entrada, entende? Entendi. E da mesma forma, eu acho que a noção de distância quebra com a outra metade dessa proposição levantada pelo Conor. Entendi. E o Poatan une tudo isso, na sua opinião? Une, e ele tem um corpo assim que parece feito para aquilo, né? isso. Porque ele tem 1,94 de altura e 2,3 de alcance, Caralho, salvo irmão, engano. o cara tem 1,94 m. Ele é mais alto que o Cigano. O Cigano tem 1,93. Você tá zoando, brother. Ele tem 1,94 de altura. Caralho, nos médios. É. Eu tenho 1,80 m de altura, do lado dele eu pareço uma criança. Porra, não tinha noção que o cara tinha essa altura toda, não, brother. Bem grande e usa muito bem o tamanho. Porque não adianta só ser grande. Você vê o Stefan Struve, não fez nada. Não fez nada. Ah, o Poatan só ganha porque ele é grande. Não. Tá doido, ele faz direitinho o que ele tem que fazer com aquele tamanho dele, né? Entendi. No Karatê você criou uma noção de distância e carregou para as outras artes marciais, né, Jonas? Acredito que sim. E no Karatê não tem instância, né? Você troca de base à torta e direito. Então, assim, isso foi algo que me ajudou bastante também. Para confundir o adversário. É. Entendi. A minha base padrão é canhoto, mas eu alterno também. Por exemplo, se eu não soubesse alternar a base, eu não teria ganho aquele primeiro cinturão do Django, quando eu machuquei meu pé esquerdo. Você troca a base, mas continua usando a mão da frente como a direita, ou não? Não, eu alterno. Troca tudo? Uhum. Porra, que bizarro. Isso é o de menos. O problema da troca de base não é o ataque. O problema da troca de base é a defesa. A galera que troca de base batendo saque, continua batendo igualzinho e pensa, que brabo, eu sei bater com as duas bases. O problema não é bater, o problema é se defender. Entendi. Por quê? Porque a movimentação, onde você joga o peso muda. Quando você está com a base de canhoto, a maneira que você alterna o peso da direita para a esquerda é um. Quando você muda de base, você tem que fazer alternância ao contrário. E isso confunde um pouco. Você tem que estar com aquilo bem treinado, tem que estar com aquilo bem lapidado, senão você se embola na hora de se defender. Dá para achar suas lutas todas no YouTube ou algum outro portal? Cara, não sei. Porque a galera vai querer ver, provavelmente, todas as suas lutas, e eu sugiro que vejam porque vale a pena. Quando você entrou lá no Dana White Contender Series, você fez seu camp todo no Team Nogueira. Isso. Já treinou em outras equipes aqui no Rio? Não. Nenhuma outra? Entendi. Fui ajudar o Aldo, na época do Conor. Fui lá treinar na Nova União. O pessoal não foi você que machucou a costela dele, não, né? Não foi eu, não. O pessoal caiu me matando na época por causa disso, mas não foi eu, não. Então já treinou em outra equipe, né? Já treinou fui lá pra ajudar. Mesma forma, quando o Ed Álvares foi lutar com o Conor, também me levou lá pra Filadélfia, fui lá ajudar ele. Você foi ajudar o Ed Álvares. Isso. Entendi. E o que foi aquilo que aconteceu ali, amigão? Cara... Porra, foi um mastermind do Conor McGregor pro Ed Álvares, bicho. Curto e grosso, nenhum dos dois seguiu a estratégia que estava traçada. Basicamente isso. Mas um se deu bem. Hã? Um se deu bem, que foi o Conor. O Conor se deu bem, mas eu não treinei com o Conor pra lutar com o Ed Álvares. Eu treinei com o Ed Álvares pra lutar com o Conor. Então, e o que houve que... Ah, entendi. O Ed não estava pronto para o que aconteceu ali. O Ed não seguiu a estratégia, tanto quanto o Aldo não seguiu a estratégia. E pra mim, ambos tinham condição de ganhar do Conor. Sim, pra mim o Ed Álvares ia amassar ele, botar pra baixo. Pra mim o Aldo ia amassar ele também, mas se bem que o jogo não casa tanto, isso é verdade. E o Conor é grande pro Aldo, né? Mas o Aldo, cara, ele tem qualidade suficiente pra ganhar do Conor. Eu acredito nisso até hoje. Mas ele... precisa seguir o plano estratégico. Durante os treinos lá na Nova União, eu percebia que quando eu emulava o Conor, que eu começava a xingá-lo em inglês... Você xingava mesmo? Xingava. Durante o sparring? Perguntava, é só isso aí que tu vai fazer? Ele errava um golpe, é assim que tu quer me ganhar? Tá de sacanagem. Você tá zoando? Sério. Eu emulei o melhor que eu pude. Eu percebia que quando eu debochava dele, piorava a qualidade técnica, assim, significativamente. Cheguei até a conversar com o Dedé sobre isso. Que irado, cara. Dedé Pederneiras. Sim, teve aqui, inclusive. Bacana. Gosto muito dele. Pô, resenha absurda. Enciclopédia, né, bicho? Tá aí há muito tempo, né, mano? Muito tempo, brother. Imagina que esse cara não tem história pra contar. Porra, é muita. Não dá pra fazer em um podcast. É verdade. Mas vamos lá, você xingava ele em inglês e ele respondia mal a esse estímulo. Exato. Começava a se precipitar nos golpes, aí jogava o golpe com muito mais potência do que precisava, cada esquiva minha passava a valer muito mais, aí o contra-golpe entrava com muito mais facilidade. Botava raiva na parada. Pô, cara, aquele sai e pega,
de canhoto, pô, cara, ele não... Todo respeito, Ele não cai naquilo, você diz. a primeira vez que aquilo aconteceu com ele não foi na luta com o Conor. Ah, entendi. Entendeu? Pô, sai e pega. Caraca, isso é lição número 1 do canhoto. Sai e pega. Lição número 1 do canhoto. Entendi. Pô, Mas vocês lembram de terem emulado isso lá? pelo amor de Deus. Sai e pega tanto de mão quanto de perna. Caralho, brother. O próprio Ed Alvarez, ele até brincou comigo que ele voltava pra casa com os olhos roxos. Aí De tanto tu fazer esse... o sai e pega com a mão e com o joelho. O Ed Alvarez é canhoto também. Não, o Ed Alvarez É é destro. É. Ele até brincava com a esposa dele. Inclusive, esse cara fantástico, assim. O atleta que ele é, o pai, o marido, assim, fantástico. Eu não convivi tanto com o Aldo, né? O encontrei somente lá na academia, não cheguei a vê-lo fora do ambiente de treino. Mas o Ed Alvarez eu fiquei na casa dele, né? Durante Irado. 2 semanas lá pra treinar com ele. Então, assim, foi muito legal poder ver a pessoa do Ed Alvarez. Um cara, assim, realmente inspirador. Entendi. E aí ele brincava com a esposa, ele falando, esse arrombado aqui tá me deixando que nem um guaxinim, que é uma expressão que eles têm em inglês, né? He raccooned me. Tipo, porque ele chegava em casa com os olhos pretos, assim. De soco. Tá Então, esse sai-pega do Conor, que pegou tanto o Ed Alvarez quanto o Aldo, a primeira vez que eles se depararam com aquilo não foi na luta, mano. Isso eu garanto pra você. Entendi. Pô, e agora você vê, né, cara? Não é a força, porque os socos que pegaram no Ed Alvarez, você olhando a televisão, você falava, pô, não pegou direito. Mas eu acho que era o fator surpresa. Ele não viu o golpe chegando. O soco que nocauteia é o soco que você não vê. Mas, por incrível que pareça, eu falei pro treinador do Ed Alvarez um erro que ele não podia cometer, que ia custar a luta pra ele, e ele cometeu exatamente aquele erro. Qual foi? Tem uma sequência que o Ed Alvarez gosta muito de fazer, que é jogar a mão direita, e aí ele finge que vai voltar com a mão esquerda. Ele joga a mão direita, abaixa a mão direita, e ele repete a mão direita de novo. Ah, Isso entra muito bem. Só que se ele acerta essa segunda mão direita, ótimo. Se ele erra, ele dá um passo com a perna direita que faz ele ficar de canhoto por alguns segundos. Isso perturba a capacidade dele de se defender. Como a gente havia falado aqui agora há Sim, pouco, quando você sim. troca de base, o que se perturba é a defesa. Ele joga a primeira, quando ele joga a segunda, se ele errar essa segunda mão, ele dá um passo à frente. Eu falei, se ele der esse passo à frente, na frente do Conor, o Conor vai sentar ele. Olha o primeiro knockdown que ele toma na luta, como é que foi. foi. Ele tá quase de costa pro Foi Conor, na verdade. exatamente assim. Foi exatamente assim. Isso tudo estava estudado, previsto, catalogado, só que a estratégia não foi seguida. Não era para ele ficar em pé e tentar trocar com o melhor trocador. Não era para o Ed Alvarez fazer aquilo. Não era. Entendi. Trocação não é loteria, né, Jonas? Na sua opinião. Não, não mesmo. Já foi muito falado isso, né, cara? Algumas pessoas fazem ser. Concurso de macheza. Fica um de cara pro outro vendo quem aguenta mais, e concurso de macheza. E não que não seja maneiro de ver. De né? ver, mas pra quem tá lá botando a pele em risco... Eu não faria. É isso que eu tô falando. Não é muito inteligente, né, brother? Eu não faria. Porra, é bizarro. Então, eu lembro que até o Lyoto surgir, muita gente falava que trocação era loteria. Quando o Lyoto surgiu, a parada tomou um rumo um pouco diferente. Eu acho que ele influenciou muitos lutadores brasileiros. Acho, não tenho certeza. O próprio Vitor Belfort começou a treinar karatê depois de um treino que ele falou que deu com o Lyoto, que lançou 10 golpes e não acertou nenhum. Muita gente viu o Lyoto Machida bater e sair e entrar em desespero. Lembro de uma luta dele com o Thiago Alves, não sei se você viu. Cara, aquilo foi assustador. O Thiago era um cara bruto. Grande. Thiago Silva. Thiago Silva. Porra, o Lyoto tirou pra nada. Eu lembro que os dois estavam com um cartel parecido, acho que era 14-0 os dois. Era a luta dos invictos, Sim. exatamente. E o Ele Lyoto, deu um... acho que ele não encostou no Lyoto. Ele deu um passapé no... Porra, deu. No finalzinho do primeiro round. Tipo um round. Sassai empurrando a cara. Acho que, caiu em cima. acho que ele saiu, quebrou o ângulo e deu um shibarai nele. Sim. Aí ele caiu meio que rodando assim. Exatamente. O Lyoto veio e martelou, acabou a luta. Acertou um golpe ali, Com levantou. o gongo suando, irmão. Exatamente. Foi isso. Cara, o karatê dá essa possibilidade de medir distância e de entrar e sair. Só que o próprio Lyoto, quando foi treinar na Kings MMA e começou a treinar Muay Thai, assim como você começou, ele perdeu um pouco disso. Ele começou a trocar de perto, perdeu um pouco da distância do karatê e depois voltou a resgatar o karatê. Você não sentiu isso quando você saiu e começou a treinar Muay Thai? Cara, a tônica da minha trocação sempre foi a movimentação. Entendi. O Gazé me chamava a atenção pelo contrário. Ele falava que eu saltava e me movia muito mais do que eu precisava. Entendi. Aí ele falava, olha, isso é uma coisa que foi brilhante, assim, do Gazé. Porque o Gazé não me pegou como atleta e tentou riscar o meu jogo e impor o dele. Ele viu o que eu tinha, que ele considerava qualidade e tentou manter. E ele viu o que eu tinha, que ele considerava deficiência e tentou me livrar daquilo. Então ele foi realmente me lapidando, sabe? Acho que a gente fala isso de maneira muito negligente. Tem muita gente que
impõe, tem muito treinador que se impõe no atleta Sim. e não que lapida o atleta, entende? Sim. E isso eu posso falar assim, que foi categórico por parte do Gazé. Ele realmente me lapidou, como o Rafa faz hoje em dia. O jogo do Rafa não é tão parecido com o meu. A gente até compartilha bastante coisas, assim, né, na maneira que a gente tenta operar durante o combate. Mas, se você for ver, o Rafa é um cara muito mais de curta, né? É. Mas ele não mexe nisso em mim. Ele até tenta polir isso em mim, porque ele acha que quanto mais ferramentas eu dispuser, né? Sim, Quanto mais sim. completo eu for, melhor. E, pô, isso é indiscutivelmente... isso é fato, Sim. caramba. Como diz ele, contra fatos, não há argumentos. Mas algo que o Gazé soube fazer foi preservar em mim aquilo que ele considerava bom. E que bom que ele teve visão, né? Pra enxergar em algo bom como realmente bom. E ele falava que eu rodava e saía muito mais do que eu precisava. Ele falava, cara, quando o cara entra pra te golpear, que você consegue evitar o golpe dele com distância, ótimo, mas você não pode ficar tão longe do ponto que você não consiga voltar e golpear o cara. E aí ele foi aos pouquinhos me ensinando ali o ponto correto disso aí, que hoje em dia chega um ponto onde a pessoa vai me golpear, eu sinto a luva da pessoa tocando no meu rosto, mas a força do golpe não é transferida pro meu rosto. Que é o Então, golpe, enxugar o golpe, como você falou lá no início. Exatamente. A gente se mexe o mínimo que a gente precisa para evitar o golpe, mas ainda assim a força do golpe não é transferida pra gente. Sim, cara, o Alex Gazé treinou uma galera no Tino Nogueira. Rafael Feijão fez parte do time de frente do Tino Nogueira. Agora você está treinando com o Poatan. Cara, tem muita gente boa contigo lá, brother. Caralho, irmão. Pô, ao longo da minha jornada lá na Tino Nogueira, caramba, muitos nomes aqui para falar. Muitos nomes. O que você acha hoje de uma luta de dois prospects brasileiros? Não, o Borrachinha não é mais prospect, mas é brasileiro. E tá na mesma categoria do Poatan. Como é que você veria uma luta entre esses dois caras hoje? Poatan e Borrachinha? É. Sinceramente. Luta... Pô, cara, quem sou eu pra falar, né? Não, mas é opinião. Acredito que seja luta ruim pro Borrachinha. Por causa da movimentação. Não vai casar o jogo. Não vai né? casar o jogo. Não vai casar o jogo. Tipo Adesanya e Borrachinha. Não vai casar o jogo. Não vai casar o jogo. Se eu fosse treinador do Borrachinha, eu desaconselharia ele a fazer essa luta. Ah, não. Acho que nem rola. É só curiosidade mesmo, porque são os dois brasileiros que, na minha opinião, cedo ou tarde, vão se esbarrar. É impossível não acontecer, entendeu? E acho que mais cedo do que tarde. Ele vai lutar agora com o... Vai ser o Poatan contra o... Esqueci o nome. Blindado. Blindado, que também é parada duríssima. Brabo. Mas Bom o Poatan vai nocautear ele. Você aposta no nocaute? Aposta. Ele é duro. É. Mas com todo respeito... Não. Eu não tô rindo por duvidar, não. Você entendeu? Entendi. Mas com todo Da respeito... sua certeza. Sim, não é nem certeza. Até porque, meu irmão... É cálculo. Sempre tem aquela chance. Não Sim, existe. sim, não existe. Mas... Você viu Juliana Penha e Amanda Caramba. Nunes, né, irmão? Qual é? Eu não sou o único pensando isso. Pô, pelo amor de Deus, aquela luta. Sério, eu nunca acredito... Eu não vou nem falar isso. Mas foi enfim, zebra. Foi zebra, cara. Você não acha que foi uma zebra? Eu não sei o que foi aquilo. Eu não sei o que foi aquilo. Não sei o que foi aquilo, cara. MMA, cara. É igual Matt Serra e George St. Pierre. Tudo é possível. Na época, não sei se você já acompanhava, era impossível alguém imaginar o Matt Serra ganhando do George St. Pierre. Ganhou nocaute, primeiro round. Aquele soco rodado, né? Porra, não sei se foi rodado. Sei que foi uma retada e acabou a luta. Depois disso, o George St. Pierre nunca mais conheceu a derrota. Yeah. A não ser pro Johnny Hendricks, mas que oficialmente não foi derrota. Verdade. Mas moralmente, Verdade. um abraço. Concordo contigo. Né? Então, Bruno Blindado, cara, é um cara bom de trocação para MMA, um cara que luta em qualquer área. Por que tu acha que vai ser nocaute, na sua opinião? Você pega um cara que tem a base do jogo andando pra frente pra lutar com o Poatan, vai ser bastante complicado. É, né? Vai ser bastante complicado. É tipo assim... É como se o melhor que o Blindado pode fazer... Pega o Blindado no melhor que ele faz. É fazer o que o Poatan ia querer que ele fizesse. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, completamente. É tipo casar Cerrone e Conor. Me falaram dessa luta, assim, na categoria de cima. Eu falei assim, irmão... Foi pro Conor. O Conor vai desmantelar o Cerrone. Você não pode pegar o pior primeiro round do UFC botar e casar com o melhor primeiro round do UFC. Sim. Pegar um cara que é defensivo
com um cara que é ofensivo, com essa diferença de ritmo no primeiro round, e esperar que dê bom pra... Não tem como. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim... Óbvio, ele pode estar com uma estratégia aí, pode surpreender. Mas, assim, a lógica pra mim... Matematicamente, a lógica pra mim é o Poatan nocautear. Entendi. Cara, você sempre faz muito cálculo pra tudo? Cálculo que eu digo não é matemático, não. Você parece um cara que analisa bem. Um cara procuro. Tem algum motivo especial? É só tentar manter o campo de visão aberto para o maior número de possibilidades possível e se preparar para elas. Preparo mesmo. Preparo. Entendi. E o que você me diz dessa sua parte aí filosófica? Porque você também filosofa. Você curte uma ideia meio transcendental, né? Uhum. Você falou que várias vezes em organismo, em universo que conspira a favor. Da onde vem isso, cara? Cara, tive uma fase na minha vida, como já comentei aqui, onde eu estava revendo quem eu era. E só para encurtar, para não ficar tomando muito tempo também, eu vi a necessidade de tentar compreender melhor a capacidade de atenção e consciência que eu dava para as coisas. Nisso, eu fui adentrando alguns segmentos de filosofia, de espiritualidade, credo, doutrina, religião, até li bastante... Quer dizer, não posso falar bastante porque eu não sei qual é o parâmetro de cada um, mas lia o quanto eu conseguia e tinha bastante gosto pela leitura. Então, assim... Devorei muitos livros de muitos autores e fui vendo que havia... Eu vi que todos eles concordavam em algumas coisas. Por exemplo? Tinham discordâncias, mas tinham concordâncias. Todos eles, aqueles que eu chamo de grande mestre, todos eles concordam que existe uma consciência superior, inalcançável, que organiza as coisas. Chame de Deus, chame de grande do que você quiser. Chame do que quiser. Chame de universo com U maiúsculo, chame de o todo, chame de o nada, chame de infinito, chame de Deus, chame de alfa e ômega, chama como quiser. Chama como quiser, mas ele tá lá, é único e preza pelo nosso bem, digamos assim. Sim, entendi. Você tira o acaso de todas as possibilidades que você está... Tiro, entendi. Porque o que é o acaso, né? O que é uma... Quando a gente fala assim, que coincidência. Quando a gente fala que coincidência, na verdade, o que a gente está falando é, nossa, olha que acaso grande que estava naquele acontecimento, né? Naquele evento. Mas a coincidência é tudo aquilo que coincide. Por exemplo, isso é uma coincidência. Mas por que, né? As mãos coincidiram. Houve aqui uma coincidência. Mas por que eu não chamo isso aqui de acaso? Porque há uma consciência operando em cima desse evento. Então, Entendi. a gente tira o fator da consciência. Se eu falo em uma onisciência, que paira... Rege todo o resto. Nem que rege, mas que... Organiza. Que examina. Entendo. Todos os eventos e permite... Se eu falo em uma consciência onisciente que paira por todos os eventos, eu retiro da existência a possibilidade do acaso. Tudo é sincronicidade, na sua opinião? Sim. Eu acredito numa regência superior que faz com que as coisas se encontrem e se desencontrem. Entendi. E bota essa filosofia na luta de alguma forma? Boto, porque assim, isso faz com que eu pare de temer a derrota. Perfeito. Porque eu entendo que ganhando ou perdendo, eu vou exatamente para onde eu tenho que ir e aquilo é o melhor. Então, se um dia eu perder, eu acredito que eu esteja pronto para entender aquilo como o melhor que tinha que acontecer para mim. Eu não atrelo mais a consciência do melhor segundo a minha percepção pequena e limitada das coisas. Eu quero isso, não aconteceu aquilo. Que droga. Não, mano, calma aí, pô. Entendeu? Desde que você emane o melhor. Exato. Senão você pode não receber o melhor de volta. Exato. E senão ficaria muito fácil, né? Isso tá muito pouco ligado à ação em si, sabia? Eu acredito. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a intenção do que com a ação. Você, quem você é, quem você se reconhece e o que você merece. Ninguém melhor do que você sabe o que você merece. Uhum. Se você não deu tudo de si, as pessoas ao redor podem achar que você deu, mas você sabe que não. Uhum. Então pode ser que você não alcance porque você não mereça e só você sabe que não merece. Uhum. De acordo com o que você acredita. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. E é mais ou menos isso que você explora. Uhum. Eu acho que ainda assim eu tô sujeito ao erro, né? Até porque eu Todo mundo. não sei o quão obscurecida tá a minha observação de mim mesmo, né? Perfeito. Não sei o quanto eu achei que eu me dediquei pra caramba, mas na verdade isso é um ledo engano da minha parte, né? Eu sei que no final das contas aquilo que vai, aquilo que volta é certinho o que tinha que estar indo e voltando. Eu falo algo que pode parecer uma pedrada, pode parecer algo muito determinista para muitas pessoas, mas eu não acredito em injustiça. Porra. Não acredito. Sério?
Não acredito. Porque se... Vamos usar o nome de Deus, onde o nome de Deus não é uma pessoa. Vamos colocar Deus como uma ideia. Sim. A ideia daquilo que deu forma ao universo. A ideia daquilo que, através da essência, gerou existência. Pronto. Deus. Certo. Não estou falando de um velho de barba branca que está numa nuvem jogando raio junto dos outros. Sim. O inexplicável é Deus. A gente ainda não alcança. Estou falando Somos um bando de gorilas. Isso. Estou falando daquilo que está além do cosmos. Aquilo que está além da existência. Aquilo que emanou a existência. Certo. Deus. Pronto. Isso é só um nome. Se Deus, se essa ideia possui as qualidades, né, as características de onipotência, onipresença e onisciência, então tudo o que acontece, acontece nele. Entende? Perfeitamente. Se nele a injustiça, então a injustiça em Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Se Deus é a única força que rege tudo, sim. Só não sei se eu estou pronto para pensar assim. Porque, por exemplo, você tem um filho. Seu filho tem, sei lá, 3 anos de idade. Seu filho aparece com câncer e morre. Você vai falar, porra, não é justo. É impossível, estou falando de mim, você olhar e falar, cara, foi a onipresença, tinha que ser assim. Porra, eu não estou pronto mesmo, irmão. Eu vou... sei nem o que pensar. Mas entende que eu estou indo no extremo do extremo porque são situações que envolvem não apenas a superficialidade do meu trabalho. Meu trabalho eu arrumo outro. Coisas que você não tem controle sobre a ida e a vinda, pode ser mais difícil a gente encarar com toda essa lucidez. Eu não sei quanto eu estou pronto para encarar todos esses absurdos com lucidez. Uma coisa é o que eu sei no plano transcendental da filosofia. Outra coisa é o que eu estou apto, né, a entregar aqui no plano material, no plano emanente. Né? Sim, sim. Mas tem um filme muito bom, uma obra de arte, que era um livro, na verdade, que virou um filme, A Cabana. Eu já li A Cabana, não vi o filme. Esse filme, o livro, tanto faz, pega a gente pela mãozinha... Porra, tem tudo a ver. E conduz a gente no entendimento da resposta de uma pergunta essencial filosófica. Perfeito. Que é, por que Deus permite o mal no mundo? Isso, né? Isso. É um conforto. Só que o que eu digo é, porra, é mais difícil do que treinar para um title shot do UFC, você se preparar a esse ponto. Para mim, aquilo que aquele rapaz, aquele homem experienciou numa cabana, sem querer dar spoiler, até porque eu não sei quem já viu, quem não viu. Mas, enfim, há um trauma ali acontecido, né? Por parte daquele cara. E aquilo que ele experienciou, eu não imagino. Eu nunca cheguei perto daquilo na minha vida. Entendeu? E aí ali explica... Foi o que eu tentei te trazer aqui, mais ou menos. Perfeito. Só que ali há uma explicação por detrás de todo o porquê que aquilo foi permitido e do, mais importante ainda, do propósito daquilo. Né? O que vai te ensinar, né, Bruno? Para que aquilo ali existiu. E aí você vê o propósito por trás de algo que, a princípio, era horrível, mas aquilo ali, na verdade, era a semente daquela coisa linda que veio a existir, né? Sim. Cara, eu acho fantástico, e quando a gente consegue se preparar para pensar assim, tudo fica mais... Não vou falar que fica mais fácil, mas tudo fica mais analisável, palpável, tudo fica mais confortável, digamos assim, porque tem um cara, um português, que eu sigo ele no Instagram, acho que o nome dele é Jorge Coutinho. Esse é o cara mais resiliente que eu já vi na minha vida, e não é papo furado, o cara é de fato. Ele vivenciou o que eu falei aqui como um caso extremo de desafio para você aceitar ou não. Ele vivenciou na pele. E o cara, se você olhar o perfil dele, você fala, bicho, é um cara fora da curva. E ele entra muito nessa questão filosófica, nessa questão de espiritualidade, não da religião, mas da espiritualidade, da gente entender que a gente é grão de areia, pô, e que isso tudo é sopro. Grãozinho de sal. Exatamente. O grão do sódio lá que você não toma para poder desidratar é o nosso tamanho, se a gente usar o universo todo como referência. Porra, mas irado, cara. Isso vai te ajudar muito no que diz respeito à sua cabeça como atleta. Vários atletas que aqui tiveram repetiram a mesma frase. O pior momento para mim é do vestiário até a jaula. Cara, o Pedro Rizzo falou isso 2 ou 3 vezes durante o podcast. E assim, numa boa, ele falou, Alexandre, eu quero voltar a lutar, passar por toda aquela adrenalina, mas eu só não queria sentir de novo a tensão do vestiário até o octógono, porque
A luta é mental pra caramba, né, bicho? Uhum. E você pensando assim, tá treinando pra que você não sinta... Porque se você já tá pronto pro que vier e sabe que fez o necessário pra chegar lá e ser agraciado com o que você tiver que receber, esse momento vai ser... Como é que eu vou dizer? Ele vai ser menos chocante pra você. Faz sentido? Você se sente tranquilão no momento pré-luta? Dorme bem? Essas 2 últimas lutas, que foram depois desse ato de 4 anos, onde eu pude me descobrir melhor, né? Onde eu esbarrei, digamos assim, com Deus, né? Sim. Porque antes desses 4 anos eu não cria em Deus como essa forma onisciente e regente. Legal. Passei a conhecê-lo, né, nesses 4 anos de ato, aí, nesse íntere. E aí, nessas 2 últimas lutas, eu posso dizer que eu experienciei um destemor ímpar na minha vida. Sério? Nada igual. Nada igual. Luta sorrindo, né, brother? Na penúltima luta, no Future, eu tava como se fosse assim... Como se eu tivesse sentado na praia esperando os meus amigos. E na última, não. Na última parecia que eu tava numa festa. Muito bom. Cara, foi ímpar aquilo. Antes da luta, quando eu tava atrás da porta lá, né, que você abre pra ir pro container, eu tava dançando sem música. Irado. E eu tava ouvindo as pessoas comentando, o que tá fazendo? E eu tava pensando numa música Curtindo na minha o momento. cabeça e eu tava dançando. Na moral. Muito Até que bom. alguém me cutucou e falou assim, é agora? É agora. Cara... A leitura te ajudou, essa leitura que você faz aí? Sim. A filosofia te ajudou, digamos assim? Sim. A filosofia é um amparo, né? A filosofia é um amparo, mas o que mais conta é o que a gente faz aqui. É As isso. pessoas falam assim, espiritualidade, papapá. Cara, a espiritualidade começa quando você bebe água, mano. Por quê? A espiritualidade começa aqui no plano material. Não adianta você querer subir o 10º degrau sem subir o 1º e o 2º antes. Espiritualidade é quando você escova o teu dente, você faz a tua cama, você dá bom dia. Perfeito. Pô, Concordo. não adianta você saber... eu tenho as perguntas filosóficas essenciais respondidas na minha cabeça, e já li o Bhagavad Gita, e já li a Bíblia, mas você é um arrombado e não joga lixo na lixeira, irmão. Caraca. Muito bom. Entendeu? Perfeito. Pô. O cara é o inteligentinho da mesa, mas joga lixo no chão. É isso. Perfeito. Perfeito. Bizarro. Tá viajando aí, né? Não, tô pensando, eu não lembro a última vez na minha vida que eu joguei lixo no chão. Cara, não tem espaço pra isso, né, cara? É tipo isso. Algumas coisas têm que literalmente acabar. Não pode haver espaço na minha vida pra considerar algumas coisas. Porra, fala sério, brother. Maneiro demais, cara. Qual é o seu próximo desafio? Não sei. Mas o que a gente tem em vista, que eu posso falar aqui, é o seguinte. Vai ter LFA em março, no Rio de Janeiro, pertinho da minha casa. E vai ter UFC em maio, no Rio de Janeiro, pertinho da minha casa. Então, assim... O que eu acho que vai acontecer? Meu achismo. Eu acho que eu vou lutar o LFA, vou pegar o cinturão em março, vou ser chamado para lutar no UFC e vou lutar em maio no UFC. Isso é o fantástico mundo de Jonas aqui. Mas o que vai acontecer de fato, eu sei lá. O que eu gostaria que acontecesse. Não, lógico, ganhar as 2 lutas seria interessante. Mas assim, o seguro, né? Seria quando eu chegar em casa agora, ter uma ligação do Rafa, eu retornar e ele falar assim, aí, você já foi chamado para lutar no UFC em maio. Pronto, se rolar, passa o WhatsApp pra gente e avisa que a gente vai botar. Beleza. Mas a ideia de lutar o LFA e ter aquele cinturão em casa, que eu acho lindo, e ter passado pela história do evento, também me é muito sedutor. Então, se eu pudesse escolher como a realidade se desenrolaria, eu não sei, sinceramente, eu não sei se eu escolheria o UFC me chamar agora e eu não precisar lutar no LFA, ou se eu escolheria, se eu fosse o regente, né? Ou se eu escolheria fazer a luta no LFA, pegar o cinturão e aí sim ser chamado pelo UFC. Entendi. Eu acho que eu escolheria lutar no LFA, sabia? Eu quero... Mas não em detrimento de lutar no UFC, mas você queria passar por essa etapa. Você não queria ir direto. Queria conseguir lutar no LFA em março e no UFC em maio. Queria que uma coisa não impedisse a outra. Sim. Isso seria o perfeito pra mim. Só que pode ser guerra no LFA e aí acabar não conseguindo lutar no UFC em maio. Porque pode acontecer de tudo. Pode ter uma lesãozinha, pode ter um corte. Eu não lembro a última luta que eu saí sem estar mancando. É isso. Por melhor que a luta fosse. É isso. Pode ser qualquer coisa, cara. Um corte muito fundo e te atrapalha. Chega lá ainda com a cicatriz meio... Eu tô com um pouco de dormência na minha perna esquerda até hoje, da última luta. Umas joelhadas que eu tomei no primeiro round. Eu passo a mão assim na frente da minha coxa esquerda, eu vejo que a sensibilidade, assim, o tato ainda tá um pouco prejudicado aqui. Entendi. Bizarro isso, né? Bizarro. E como é que funciona no Dana White Contender Series? Você não entra lá para lutar com garantia de absolutamente nada? Qual é a proposta dos caras? É diferente do TUF,
Que no TUF o campeão compulsoriamente entra no evento. Ponto. No Contender Series funciona de que forma, Jonas? Não é claro? Você vai lá, luta, se eles gostarem, eles te chamam. Se eles não gostarem, eles não te chamam. É uma noite para os olheiros, digamos assim. A brincadeira que eu tava fazendo foi o seguinte. Se eu tivesse lutado no UFC, eu teria ganhado o bônus da noite. Mas foi como foi no Contender, eu não ganharia o contrato. Porra, que doideira, cara. Tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Eu realmente acredito que aquilo é o melhor. Entendi. Chegou um ponto na minha vida onde as coisas acontecem, e eu não tô falando que isso é automático. Às vezes isso ainda precisa de um trabalho mental. Porque é como eu te disse, às vezes a gente sabe de algo no plano transcendental das ideias, mas a gente ainda não tá pronto, né? Ainda não tá maduro para trazer aquilo pro campo imanente aqui, físico. Perfeito. Mas eu já não questiono mais aqui no campo transcendental como tudo o que acontece na minha vida é o melhor. Eu só preciso entender como aquilo é o melhor. Entendi. Então, assim que aquela notícia veio, né? Aí, você não foi chamado. Aquilo, na hora, eu fiquei um pouco atônito, assim, tipo, caraca, não esperava, né? Ninguém. Fui lançado ao ar, mas dei 2 voltas, 2 piruetas e caí em pé. Porque assim que eu caí no chão, eu já pensei assim, como isso é o melhor? E a partir dali eu já mudei meu mindset. E eu vi maior galera trashando o Dana White, xingando ele de tudo que é nome. Pessoas que eu nunca tinha visto sequer estressadas, xingando, assim, de um jeito que eu pensava, quem é essa pessoa que eu não conhecia? Mas eu tava tranquilo, eu tava em paz. Aquilo ali não tirou minha paz, não tirou minha alegria, não tirou a noção da importância que foi aquela luta, aquele nocaute. O patamar novo que a minha carreira alcançou, né? Eu nunca tinha feito uma luta fora do Brasil, poxa. E, pô, foi um senhor nocaute. Aquele nocaute ali foi considerado o nocaute da temporada, não só o da noite. Não, foi punk. Então, foi muito legal aquilo, caramba. Foi. Não deixei aquela não contratação tirar o sabor daquela vitória pra mim, sabe? Foi bem legal. Então, antes mesmo de você lutar lá, você falou aqui que já tinha sido chamado para ser sparring do Ed Álvares lá fora. Isso. Como é que foi esse contato? De onde surgiu? Alguém do staff dele me ligou e perguntou se eu estaria disponível. E como é que essa pessoa te conhecia? Pelo Django? Eu não sei. Tá zoando, sério? Sei que tocou meu telefone, era um número esquisito pra cacete, enorme. Quando eu atendi, era um cara falando inglês. Eu falei com ele. Aí ele perguntou se eu podia. Eu falei, posso. Que animal, brother. Maneiro. Tava em casa, no computador. Aí tocou o telefone, aí beleza, semana que vem eu vou lá ajudar o Edel. E essas experiências são bacanas, né, cara? Porque você pode treinar de perto com um cara que já tá lá na telinha e tu vê, meu irmão, 2 braços, 2 pernas iguais a mim, cheio de buraco no jogo, igual a mim. Bem isso. Né? Bem isso. É isso, cara. Bem isso. Tu vê que ele só tá lá. Ele só tá lá. Ele, igual a você, tem um monte de buraco no jogo. Cara, é bem isso. Isso me marcou bastante. Fala disso, de como isso te marcou. Ver que é um cara ali. Um cara normal. Ver que é um cara, mano. E, saber que tem vários Conors na academia treinando com você que só não estão lá, bro. Né? Exato. Pô, eu já treinei com os irmãos Pitbull. Sim. Treinei com o Patrício e Patrick. Caramba. Treinei com o próprio Anderson. Treinei com o Rodrigo, com o Rogério, com o Rafa Feijão. Treinei com o Eric Silva. Pô, treinei com muita gente boa lá. Muita gente boa pra caralho, muita gente muito boa. Treinei com o Cerrudo. Pô, então assim, é um cara que tá ali, mas daqui a pouco ele tá lá. Exato. Tipo, o cara tá na telinha, daqui a pouco treinando contigo. Isso facilita muito a vida de quem tá no meio de uma equipe grande, porque daqui a pouco não tem cara que você vai olhar lá e falar, porra, cara, será? Não tem será. Todo dia tu faz aquilo com os caras mais duros do mundo. Porra. Tinha um ponto Desculpa, pode falar. Não, tinha um ponto onde eu olhava o campeão do UFC e pensava assim, caraca, inalcançável. Hoje em dia não, hoje em dia eu só olho e penso como eu ganharia ele. É isso. Não dizendo de um ponto dizendo de que certeza. Você vai ganhar. Eu vou ganhar. Não é isso. Mas eu olho o que eu faria pra ganhar daquele cara e na minha cabeça é totalmente plausível. Não há síndrome de vira-lata. Você fala, não, é possível, mano. É só um cara. É. Isso que as pessoas ouvindo isso podem falar, porra, que maluco arrogante, nem pisou lá ainda. Cara, não é questão de pisar lá. São apenas caras normais que estão lá. E talvez, vamos lá, vamos manter a possibilidade aberta aqui. Talvez até seja um pouco de arrogância. Me desculpem. Ainda estou sujeito a isso, mas eu prometo a vocês que é sincero quando eu digo... Você acredita nisso? Exato. Ponto. Exato. É isso. E eu acho que a gente tem que ter mais isso, cara. O brasileiro, inclusive, tem que ter mais isso. Você tem que acreditar aí. Porque se a gente der ouvido pro ruído, você não faz nada. O ruído sempre diz assim, cara, eu acho que a nossa cabeça quer sempre proteger a gente. Cara, não faz isso não, porque é melhor onde você tá. Pô, tu vai abrir um podcast pra chamar os caras mais picas da luta pra vir fazer com você. Esquece, cara. Meu irmão, vou fazer sim. O máximo que o cara vai falar é, não dá. Exatamente. Acabou, brother. Vou fazer sim, vou desenrolar de igual para igual, vou trocar altas ideias e vai bombar. Acabou, irmão. Na luta não pode ser diferente.
Porque você vê que a luta envolve muito a paralisação. Tem lutador que passa um round, não vai bem, acabou o cara. E tô falando de caras tops, irmão. Verdade. Caras tops. Você vê caras que, quando vem um jogo que na cabeça dele não vai casar, o cara... Você fala... Tem muito lutador que quando vai fazer uma luta, a primeira coisa que os especialistas dizem é: depende de qual fulano vai entrar. Porque ele pode entrar assim, ele pode entrar assado. Cara, isso é muito bizarro quando você pensa num profissional, por mais que ele seja uma pessoa. Você fala, deve ter alguma forma de você burlar isso na sua cabeça. Sabe? O Anderson, por exemplo, é um cara que eu nunca vi passar por esse será. Se ele passava por dentro dele, meu amigo, ninguém notava, porque o cara botou a cara pra lutar com o Cormier. E lutou bem pra caralho. Avisado com uma semana. Ó, John Jones tá doidão, foi barrado, dá pra tu vir? Tô indo, categoria de cima com o campeão. Isso é na porrada, irmão. Sabe? Me fala disso, cara. Como é que isso funciona? Na sua cabeça tá muito claro pra todo mundo como funciona. Tu já consegue enxergar o cara como um cara que teve a oportunidade de estar lá. Pra você é mais um cara. Mas por que tu acha que tem gente que mesmo já estando no mainstream ainda não consegue administrar isso com maturidade? Não é maturidade, desculpa. Mas não consegue administrar isso com frieza e acaba sucumbindo aos ruídos, cara. Eu acho que começa com apego. Apego à vitória, você diz? É. Ou apego ao não estado de derrota, o que seria apego à vitória. Né? Sim. E aí isso acaba levando ao processo de medo, né? Porque você está ali no âmbito do desconhecido, onde é possível o medo, né? Se o âmbito não é desconhecido, o medo não é possível. E o objetivo do cara é te subjugar. Na porrada, que é a pior coisa. Aí o cara tem vários tipos de receio ali que ele vai criando. O receio de aparecer para os amigos e ser o cara que não conseguiu ir lá e trazer a vitória. Enfim, acho que o mal mesmo, o espinho na carne é o apego. Entendi, faz todo sentido. Acho que quando tu abre mão das coisas se desenrolarem como você está planejando, acho que isso faz uma diferença. Melhora até o desempenho. Eu acho que eu nunca tive um desempenho tão bom na minha carreira quanto nessas 2 últimas lutas, onde eu lutei desapegado de ganhar. Acho que por eu estar desapegado de querer ganhar, eu estava mais apto a ganhar. É quase que contraditório. Faz sentido. Mas para mim funciona assim. Sim, faz todo sentido. Repete a frase aí. Qual? Essa última. Por eu estar desapegado de ganhar, eu acabei me tornando mais apto ainda a ganhar. Sim, sim. O lutador que luta para não perder não desenvolve, né? Ele congela, brother. Muito pelo contrário. O medo é um tipo de enrijecimento mental. Você vai fazer tudo pior. Pô, se eu te peço para ficar em pé aí agora, ficar em um pé só e fechar o olho, tu não consegue ficar em pé em um pé só e fechar o olho? Consegue. Mas se eu te pedir para fazer isso no parapeito de um prédio, é o processo de medo que tá te impedindo daquilo ali. Exato. Caraca. Exato. Vai vir um cara aqui, não sei se eu já falei isso no início, acho que a gente falou em off, ele trabalha com hipnose e ele está começando a pegar o público do MMA. E a proposta é ele fazer uma hipnose com alguém aqui, de preferência o Felipe. Caraca. Que já deu o ok. Para que a gente faça uma hipnose com ele e veja como funciona esse processo, porque ele falou que já trabalhou com alguns lutadores de MMA e funcionou. Para que o cara não entre hipnotizado, mas ele entra num estado onde ele consegue fluir, estado de flow. Ele consegue, de fato, se desvencilhar do ruído paralisante. Bacana. Para poder fazer o que ele está apto para fazer. Bacana isso. Entendeu? Já tentei ser hipnotizado, nunca consegui. Não conseguiu? Rafael Barreiro. Já me sujeitei, mas nunca... E o que o cara explicou? Que você não... Tentaram e... sempre me falaram assim, não, você não quer, na verdade, porque você tem que estar aceitando a sugestão. E eu louco para ser hipnotizado. Falando, pô, meu irmão, não sei mais o que eu posso fazer. Então, a proposta é que o cara... Não desacredito da hipnose. Sim, não também não. Só acho que não encontrei alguém ainda apto mesmo a parada. Entendi. Ali. Esse cara faz com várias pessoas e a proposta dele é: beleza, você vem no podcast, mas você vai ter que hipnotizar meu assistente. Porque eu não estou disposto de fato. Ele falou que tá. E vai ter que fazer ao vivo. Eu falei, irmão, se tu não hipnotizar, vai ficar malzão. Ele falou, não, cara. Ele falou, não, vou fazer. Eu falei, Filipão, se tu fizer treta com o cara, meu irmão, tu tá fora. Ele falou, não tem treta. Vai sentar os dois aqui, eu quero ver ele hipnotizar para ver mesmo que... Porque muito do esporte como um todo é psicológico. Ele trata isso como garantido mesmo? Tipo, falou que se o cara quem tiver, for, eu vou hipnotizar? Tô indo aí, é janeiro ou fevereiro. Ele falou, vou fazer aí, fica tranquilo. Falei, beleza, a câmera tá aí, tu vai fazer, vamos ver no que vai dar. Porque não só MMA, cara, todos os esportes, o psicológico, eu acho que é mais de 50% de tudo, brother.
Você vê que tem um monte de leão de treino, chega no evento, o cara Uhum. não dá metade do que desenvolve no dia a dia, cara. O Camões me falou um negócio muito engraçado, deve ter no máximo 2 semanas. Ele falou assim, cara, tu tem que entender que as pessoas não entendem que o que manda é a cabeça, mano. Mas O brother. cara olha pra ele mesmo, ele vê um leão. Ele olha pra tu e ele vê um leão também. E ele acha que quando ele subir lá em cima, ele vai ver quem é mais leão. Só que o cara não tá entendendo que ele é um leão do zoológico. Tu é um leão da selva, mano. Cara, eu achei genial quando ele falou isso. O cara é um leão, mas é um leão do zoológico. Cara, eu achei genial. Cara, eu não conheço o Camões, mas ele parece ser um cara muito consciente de tudo que ele fala. Eu lembro que ele deu uma entrevista uma vez que a galera ficou puta com ele, mas eu falei, cara, esse cara sabe o que tá falando. Ele treinou durante muito tempo o Jacaré, Ronaldo Jacaré. Uhum. E aí, quando o Jacaré mudou para os Estados Unidos em busca do title shot, perguntaram a ele, pô, você acha que vai? Ele falou, cara, pra mim já passou. Uhum. O Jacaré vivenciou o ciclo olímpico dele de tal ano até tal ano, e mencionou quais eram os anos lá. Eram 4 anos, e acho que daqui para lá não vai rolar. E realmente não rolou. Uhum. E aconteceu tudo que ele falou que iria acontecer. Uhum. E o que esse cara deve ter de background com atletas dos mais variados tipos, irmão? Fisiculturista, lutador de MMA, velocista, porra toda. Deve ser uma puta de uma bagagem para passar para vocês no dia a dia, até psicológica, né, o Jonas? Muito. O trabalho psicológico que ele faz é muito forte. Mesmo sendo o cara da Muito preparação forte. física. É porque ele não é o cara da preparação física, ele é o Camões. As pessoas me perguntam assim, mas ele faz a sua dieta? Eu falo, faz. Mas ele é nutricionista? Eu falo, o nutricionista é o que tem o papel dizendo que você é um nutricionista ou é o que detém o conhecimento? Aí a pessoa fica, pô, cara, o cara... Tem muito nutricionista que vai lá perguntar pra ele o que é pra fazer. Então, assim, caraca... Sério? Pô, mano, é tipo... Eu reclamei com o Camões que meu peso deu uma estagnada num determinado momento. Ele me passou uma planilha. Aí eu olhei De a planilha... treino ou de... Não, de comida? De dieta. Com quantidades, assim, gramas do que eu ia comer, tanto de morango na hora tal, aqui com aveia, aqui sem aveia. Eu olhei assim, eu falei assim, mestre, tem muita comida aqui, é isso mesmo? Aí ele, come isso aí, rapaz, me fala. Aí eu, tá. O pessoal voltou a sair, eu passei a ter muito mais energia. Eu falei assim, caraca, é isso, cara. Tem que fazer o que esse cara tá falando, calar minha boca, tá ligado? É tipo, chega um ponto que você tem que aprender a delegar. Mas aí delegar para o nutricionista não seria melhor? Eu tô falando, tipo assim, eu tenho que aprender você que algumas coisas não sou eu que vou ter que ir lá ficar com a lupa, assim. Tipo, o que o Camões falar dentro da expertise dele, eu tenho que confiar. Mesmo que não seja a área dele. Porque nutrição não é a área dele. Pô, cara, Tô te provocando. Eu sei, mas aí eu vou voltar naquilo que eu falei pra pessoa. Como eu vou saber o que é a área do Camões e o que não é a área do Camões? Eu confio que ele vai abrir a boca e vai falar assim pra mim, isso aí não é a minha área. Deixa eu achar alguém que faz. Entendi. Se eu chegar pro Camões e perguntar assim, ei, Camões, como é que eu construo um foguete espacial aqui? Eu não acho que ele vai chegar e me dar um manual. Eu acho que ele vai chegar e falar assim, ô, Bilharinho, tá maluco? Você confia no cara, resumindo. Exatamente. Entendi. Entendeu? Quando o Camões fala, é assim que você vai fazer, eu confio que ele sabe o que ele tá falando. Porque se eu tiver que ficar desconfiando de tudo que todo mundo tá falando, meu irmão, chega uma hora que eu vou entrar em parafuso. Eu tenho que saber delegar. A minha parte é fazer o quê? É estar acordado na hora certa, é enfiar na minha boca aquilo que o Camões fala que é para eu fazer na hora certa, confiar no plano traçado pelo Gazé e pelo Rafa, ver ali o que eu estou concordante e o que eu não estou, dar a minha opinião, deixar eles tirarem de mim as ideias que eles realmente concordam que não vai dar certo. Se eu for ficar conflitando muito, emperra. Então, assim, Perfeito. saber confiar... A parte que eu me preocupo é quem eu vou pôr nesse lugar aqui para eu confiar. Pus o Rafa? Pus. Então, cabe a mim agora confiar. A partir daí você é produto. Ponto. As pessoas falam, o MMA é um esporte individual. É na hora da luta, que é a parte final. Mas é um esforço coletivo, muito Perfeito. Coletivo, que leva a gente a estar lá no ápice assim, da nossa curva de rendimento. MMA é a Fórmula 1 da luta. Tem toda uma engenharia por trás para o cara no final correr a corrida. Mas a equipe é 90% de tudo, brother. Você vê que tem gente que funciona bem em equipe grande, tem gente que funciona bem em camp privado, só para ele. Mas você sempre depende de alguém, brother. Exatamente. Sozinho. A hora que eu pergunto algo pro Camões que ele acha que está além do calibre dele, eu tenho certeza que ele vai levar aquilo para um Já aconteceu nutricionista antes, no e caso. vai trazer para mim de volta. Já aconteceram coisas, não necessariamente de nutrição, que você perguntou e ele te direcionou. Eu acredito que essa última planilha que ele mandou para mim, eu acredito que ele tenha feito isso com acompanhamento do nutricionista. Não tenho certeza.
Mas o importante é, eu joguei para ele uma questão E ele te devolveu e ele trouxe para mim... a bola redonda e deu resultado. Exatamente. Entendi. Se foi ele que montou aquela planilha, se ele se consultou com o nutricionista... Pouco importa. Mas a minha certeza é, se eu jogasse para ele uma bola que ele não pudesse me trazer ela redonda, ele ia falar assim, não tem como fazer isso. Toca para outro. Perfeito. E você tá batendo peso e tá lutando saudável, né, mesmo? Muito. Isso. O mais impressionante não é que eu perco 14 quilos. Isso uma galera faz. O mais impressionante para mim é que eu recupero 10,5 de um dia pro outro. Sem aquele soro intravenoso. Sem o IV. Mas, mano, com muita qualidade muscular. Eu nunca me vi do jeito que eu tava pra essa última luta. Eu tenho certeza que é dali pra cima. 1,80 bater 66 e chegar carcaçudo lá, meu irmão. É foda. 66 pesava o Aldo, que é muito mais baixo do que tu, né, brother? Aldo tem 1,73 ou 5, não sei. Cara, acho que é 1,73. Eu não sei. 7 centímetros de altura a menos, brother. Hoje o cara é 60 quilos, né? Ele tá batendo 61. 61. É. E tá bem. Tá até bem, melhor do que tá tava bem. com 66, na minha opinião. Verdade. Né? A curva de rendimento deu uma subida agora. Impressionante. E eu lembro dele reclamando para bater peso quando era 66, brother. Que bizarro, brother. Aqui, ó. Mental, brother. Tem muito disso. A perda de peso envolve muito. Jonas, cara, desejo para você que todos os seus desejos que forem bons se realizem, irmão. Que você possa lutar o LFA. Assim seja. Que você possa lutar o UFC, que você traga muita alegria pra gente que vai ficar daqui te assistindo. Tenho certeza que a galera que não te conhecia e passou a te conhecer vai te procurar. A gente vai botar o seu Instagram aqui. Vou ver se eu acho uns links da sua luta e vou botar na descrição do vídeo para que a galera possa ver. Eu não sei onde tem minha luta completa. Dá para futucar lá e botar. Vou tentar botar o link na descrição. A do Future eu sei que tem. Tem no YouTube? Tem. A do Future tem até lá na minha página do Instagram. Tem ela completinha lá. Mas essa última do Contender, por causa de direitos autorais e tal, eu não sei onde acha ela inteira. Eu tenho aqui no meu telefone. Mas eu não pus ela online em lugar nenhum. Se você botar, eles derrubam. Eu pensei em botar pelo menos o chute rodado, mas o UFC é foda. Alguns cortes dá pra colocar. Mas... Vou tentar. E aí a galera vai ter noção do que a gente tá falando pra... Não é um cara que tá aqui chegando com gogó, meu irmão. O cara chegou lá e fez acontecer. Apesar da cara de otário. Não é isso. Galera que não me conhece, que eu falo assim, não, o que você faz? Você é atleta? Eu falo, sou. De quê? Natação? Sempre perguntam. Tá zoando, bro? Sempre perguntam se eu nado. Não sei se é porque eu sou esguio, né? Aí talvez tenha a ver. Mas quando eu falo, não, luta MMA. Aí eu sempre ouço a mesma coisa. Não parece. Porra, é foda, né? Obrigado? Não sei nem o que falar. Não, cara, o Demian também já falou isso, que uma vez ele foi na padaria, o cara... Desce daí, vamos resolver. Chamou ele pra mão. O cara não tinha nem noção. Ele ficou puto, foi lá, tomou o café da manhã dele e ficou pensando, cara, o cara me chamou pra mão na frente de todo mundo na hora de estacionar os carros. Ele falou, porra, que droga, cara. Mas ele ficou na dele. Engoliu seco e falou, porra. Porque ele não tem também a cara de lutador, o estereótipo de lutador, casca grossa, pescoção, orelha. Não tem a cara do Valide quando mais novo. Pode crer. Né? Mas é isso, cara. Irmão, obrigado pela presença, obrigado pelo papo, conversa top. É isso, meu irmão. A porta tá aberta para você. Quando quiserem, beleza. Só chamar que apareça. Porra, sua primeira vitória do UFC, tu vai vir aqui trocar uma ideia com a gente, falar como é que foi a experiência. Espero que seja esse ano. Vai ser, irmão. Vamos lá. Obrigado, irmão. Valeu.